Se você tiver alguma aí para treinador de futebol, é só você me chamar, tá bom? Vamos combinar assim? Os primeiros internautas chegando. Eu vi aqui nosso querido convidado de hoje, que acenou. Pedido para participar, já mandei o pedido para ele. Pedido feito. Olha, eu separei algumas perguntas aqui. Se você gosta de futebol, coloca aí depois o time que você gosta, né? Para ver se a gente consegue fazer essas perguntas para ele. Mandei já. Se tiver mais alguma pergunta aí para você falar para um treinador, vai ser muito prazer em ter você aqui também como, né, como participante. Vamos ver. Ah, já está aqui. Entra ao vivo. Aceitei. Aí, Arthur Vamos Bernardes. nós, meu amigo. Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu levantar um pouquinho a minha câmera aqui para parecer melhor. Tudo bem, Arthur? Eu Ô, deixei aqui meu suspense quem ia ser o nosso treinador. Queria que você contasse um pouquinho da sua carreira aí, Arthur. Você que está no Rio de Janeiro. Você mora no Rio, né, Arthur? rapaz, moro no Rio de Janeiro. Primeiro, um grande abraço para os nossos internautas, que sejam todos bem-vindos. Welcome, everybody. Sejam todos bem-vindos. Isso aqui vai ser um papo muito legal. Eu moro no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, lugar tranquilo. De vez em quando tem um tiroteio, mas a gente sai correndo. A gente corre debaixo da... Aqui já foi calmo, agora está meio nervoso, mas daqui a pouco melhora. Mas é um lugar bom. A minha carreira, olha, já, minha carreira ela é uma. Eu vou tentar sintetizar, porque é tanta coisa. Dá um e-book assim de 1 quilômetro. Imagino. Não, assim, eu joguei futebol profissional, isso me ajudou muito a me dar um embasamento, como é que você tem um bom relacionamento com o vestiário, com o atleta e tal. Sim, Isso aqui, por isso que eu digo, eu fiz faculdade de educação física, mas você tem que agregar as duas coisas para que você possa ter um complemento, uma coisa complementa a outra. sim. Então, essa simbiose que existe entre o técnico, o ex-atleta e o preparador físico ou o profissional de educação física, ela é fundamental para que você possa desenvolver seus próprios laboratórios, que foi o que eu fiz. E aí eu andei pelo Madureira, América Mineira, Atlético Mineiro, Sport, Bahia, Fortaleza, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Flamengo, com Apolinho, trabalhei na Aliança de Lima, trabalhei na Coreia 4 anos, 3 anos, perdão, trabalhei nos Emirados 7 temporadas, Arábia Saudita e por aí vai. É uma carreira bem longa. Eu selecionei aqui algumas perguntas, Arthur. A gente está vivendo época de preparação para a Copa do Mundo, de seleção brasileira. Desses times que você está vendo jogar aí, o Arthur, o que tem te surpreendido desses times aí? Olha, surpreendido, tá difícil para o que eu gosto, tá? Tem momentos que apresentam um futebol assim entusiasmante, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas aquele Barcelona que foi durante 3, 4, 5 anos fazendo aquilo que foi feito, ele Sim. não se concretizou mais. Por quê? Foi um momento, um ciclo. O Guardiola saiu e ele não consegue mais. Não sei se ele não consegue ou ele não quis, ele mudou a forma de trabalhar, mas não é mais a mesma coisa. São bons jogadores, ele tem sempre uma seleção na mão, mas aquele modelo ali, ele desapareceu. Então, todo mundo hoje praticamente joga num 4-3-3, que é um formato que naquela época não jogava muito, se jogava, mas às vezes o Neymar, por exemplo, depois que foi para o Barcelona, caiu um pouco do lado esquerdo, aí tinha o Suárez na frente, o Messi flutuando pelo meio, e era um time que ainda se conhecia muito bem, por isso conseguiram levantar títulos. Já no Brasil, o Flamengo teve momentos que, na época do Jorge Jesus, que apresentou um futebol que realmente lembrava um pouco essa aceleração de toques rápidos. Isso me fez ficar assim, satisfeito de ver que em 2019, jogando um futebol que, modéstia à parte, eu sempre plantei no meu trabalho. Eu tenho vídeos gravados desde a época do Atlético Mineiro, em 90. Você sabe que o Gilberto Costa foi meu atleta e é nosso amigo, e sabe que isso foi uma verdade. A gente fazia pressão alta, fazia marcação 1, 2 e 3. Atrás era 1, no meio era 2 e lá na frente era 3. E a gente já tinha isso tudo pré-determinado. Então,
o tempo passou e é agora que falam muito em pressão alta, mudaram as nomenclaturas, o goleiro joga mais com os pés, etc. E tal. Então, eu vejo assim que não tem um time. O Palmeiras teve momentos que eu fiquei muito satisfeito de ver, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, mas assim, não há um time que mantenha, como o Barcelona manteve 4, 5 temporadas, do mesmo jeito, jogando numa Europa. Então, eu não vejo assim uma equipe que fala, pô, essa equipe é constante. O Real Madrid apresenta, né, em alguns momentos, mas como trocaram alguns jogadores, também caiu um pouco aquele padrão. Tá? Já vista que agora perdeu aí para o Barcelona, tomou de 4. E então, assim, demora para você adquirir esse conjunto, né? Então, essa é o que eu penso. Eu não vejo assim uma equipe que me entusiasme, não. Bem, deixa eu ver quem é que chegou com a gente aqui, ó. Malu, Bianca, Cris, Luciana, a mulherada gosta de futebol. É, legal. Nessa Ramos, Rosa Emanuel, Abreu, Rafael. Obrigado a todos chegando aí ao vivo com a gente. Ô, Arthur, a história do Vini Júnior, tá todo mundo falando aí que era ou não. Qual que é a real desse lance de racismo? Ele é um provocador, jogador é assim mesmo, tem que ser. Qual que é a análise que você faz, Arthur? Olha, Jarbas, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, você para comprar uma briga dessa, que você foi inserido dentro do contexto, você tem que ter uma coisa chamada equilíbrio emocional. Sim. Você precisa, o atleta precisa de uma mentoria, de alguém que tenha bagagem, experiência e sabedoria para poder trazer a neurociência para dentro dessa situação. O que a neurociência tem a ver com isso? É o domínio da emoção. No momento que você faz um gol, você provoca a torcida adversária? Não. Você tem que ser humilde. Você tem que evitar chamar atenção quando você quer contestar esse tipo de situação. E o Vinícius, lamentavelmente, ele está cometendo essa falha. Ele quer desafiar o mundo e ele não vai conseguir vencer o mundo. Se ele não tiver um perfil baixo e humildade, apresentando um grande futebol, quero te dar um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido pela torcida do Real Madrid, dentro do campo do Real Madrid. Por quê? Porque ele foi desaforado? Não, porque ele deu um show. Ele responde a qualquer contestação, seja ela de que nível for, com a arte plástica dele, que é fazendo o gol, dando o drible. Até a torcida do oponente É. aplaudiu. Então, isso aqui é o melhor exemplo que o Vinícius Júnior tinha que ver, era a humildade. O Messi nunca foi arrogante, pelo menos eu nunca vi. Eu vi, assim, alguns jogadores brasileiros, pelo temperamento, mostraram uma certa picardia no momento que comemora, manda calar a boca, não sei o quê. Mas eu vejo assim, eu acho que não é bem por aí. Muitas vezes você se promove com esse tipo de comportamento, mas para quem quer ganhar uma bola de ouro, não é só jogar um bom futebol, é o comportamento e a forma respeitosa com as É pessoas. verdade. Chegou aqui o Luiz Araújo, o Roberto Gonzalez, o jogador Rodrigo, a Miriam e o Carol Gueto. Diga, Arthur. Um amigo aqui mandando um boa tarde. Luiz de Araújo. Arthur, quando um time ganha, todos ganham. Quando o time perde, existe uma diferença aí? 30% do treinador, 70% do grupo? Como é que você analisa isso? Essa aí é boa, É uma hein? Essa é real boa, hein? isso? Não, pode ter certeza de que quando você perde, eu já botei até no singular, o treinador perde. Óbvio que hoje a tecnologia ela facilita muito os analistas de desempenho, né? Que não existe analista de desempenho na TV. Porque se tiver, qualquer dia alguém vai inventar isso, vai botar um analista de desempenho, aí vai ficar um negócio mais profundo ainda e vai virar treinador de tecnologia, que não é a mesma coisa. Mas na hora de perder, dizem que perde todo mundo, perdem todos. Mas quer ver um comportamento que eu achei assim, que foge um pouco do papo que a gente está levando aqui, mas que tem indiretamente a mesma coisa. Quando o Marcelo teve aquele confronto ali com o Mano Menezes, eu não vi, História boa. eu não vi os atletas defendendo o Marcelo. Eu não vi. E isso é raro. Eu, como treinador, trabalhei 34 anos no campo, num tempo bem e quase que ininterruptamente, só parei um ano em 2015. Esse comportamento do atleta, o silêncio, significa que o treinador está bem dentro do vestiário. Por quê? Porque ele não cometeu nenhuma falha. Porque se o treinador
tivesse cometido. Lembra do Oswaldo, que não teve um problema com o Ganso? Quem é que saiu? O Ganso está lá até hoje. Quem saiu? Verdade. O Oswaldo. Dorival Júnior saiu do Santos? Saiu. Saiu. Então, esse caso aqui é um caso que é simples de analisar. Um cara do peso do Marcelo confrontar naquele momento, dentro do campo, todo mundo vendo, e ele voltar para o banco, o cara não pode voltar, é porque a coisa foi muito séria e não recebeu nenhum respaldo da diretoria, porque o presidente do Fluminense, ele gosta dos talentosos, dos ídolos, ele gosta do Fred, ele sempre teve uma boa relação com os grandes ídolos, né? Porque ele era um torcedor, virou diretor, presidente. Então, eu acho que esse aqui é um ponto muito importante que a gente deve dividir. O treinador fica muito vulnerável. Nesse caso do Marcelo, não, foi o contrário. Interessante, viu? Ô, Arthur, a gente vai falar de seleção brasileira também. Eu tenho transmitido alguns jogos aqui na Rádio Futebol e esses últimos aí, 90 minutos de jogo, né? 5 de acréscimo e as 5 alterações. Você não acha estranho? Sei lá, você como treinador pode falar melhor. Porque na pandemia, eu me lembro que eu estava fazendo uma transmissão aqui, estava fazendo uma escuta da TV, o jogador que estava entrando, ele não sabia qual a posição que ele ia entrar, e eu fiquei sabendo também de outro jogador que acabou dizendo que, peraí, o professor mandou eu entrar aqui, aí o jogador que já estava em campo falou, não, peraí, que aqui é minha posição. Ah lá, mas o professor, é uma confusão desses 5 que entram em campo, Arthur. Ó, primeiro, a troca dos 5 atletas, ela veio para criar algumas coisas positivas, mas também negativas. Sim. Quais são as positivas? Você pode mudar um pouco a cara do jogo quando você faz pelo menos 3 substituições, 4, até uma quinta. Você pode mudar a cara do jogo. Mas veja bem, lembra que existia sempre aquele papo do ritmo de jogo? Todas as vezes, eu fui atleta, sei, que você entra num jogo que está em andamento a 200 quilômetros por hora, as 3, 4 ações que você participar, quase sempre você está morto, porque você não consegue acompanhar a velocidade do jogo. Por quê? Verdade. Lá no aquecimento, você não aquece o jogo. Você está olhando para o jogo, há um momento que você está prestando atenção no jogo, o preparador físico, bora, aquece, aí você dá um sprintzinho, volta. Quando você entra no jogo, até você pegar esses 3, 4 caras entrarem ao mesmo tempo, demora um tempinho. E aí você pode até tomar um gol. Eu várias vezes isso. Quando esse momento da transição aqui, é a hora que eu posso me aproveitar, o adversário botou 3, não, agora eu tenho que botar mais 3 aqui. Não, de repente eu acelero mais o jogo ainda e o jogador tem que estar preparado para isso. Então, eu penso que esse é um lado negativo. O lado bom é porque você pode mudar a cara de um jogo na seguinte forma. Você pode, por exemplo, Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil. O Bruno Henrique foi expulso. O que o Felipe Luiz fez? Ele já tinha programado antes uma troca do Gabigol. Por quê? Porque ele acompanha o dia a dia dele. Ele sabia que a qualquer momento ele ia ter que trocá-lo, como ele trocou no outro jogo também. E o Gabigol saiu chateado com ele, lembra? Ganhou, saiu chateado. Então, um treinador que tem prudência, ele prepara os atletas. Se mudar alguma coisa, fulano, você já tem que estar preparado para entrar nessa posição. Isso chama-se organização didático-pedagógica. É isso. Só que tem que organizar para o jogador não falar uma coisa e fazer outra. Verdade. Arthur, eu tomei a liberdade aqui, enquanto a gente estava conversando, quem acompanha o meu trabalho aqui sabe da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. A nossa programação 24 horas, Arthur, ela se baseia em 800 mil internautas, 750 mil na programação 24 horas. Eu acabei de colocar ela ao vivo também na Rádio Futebol, não sei se tem como você ouvir em outro celular aí, mas a Rádio Futebol está retransmitindo aqui a nossa conversa do Instagram e nós já passamos de 1 milhão de ouvintes, cara, que coisa impressionante. Agradeço a todos aí que acompanham a programação da Rádio Futebol. Arthur, você treinou muitos ídolos. Queria que você citasse alguns aí, claro, não citasse nomes de que foi mais problemático ou não, mas é difícil você treinar um artista, não é, Arthur? Esse aí também é um negócio muito interessante, esse assunto, esse ponto que você tocou. Rapaz, tem um Abdullah aqui, ó. Abdullah, está assistindo? Abdullah, que fala, que é Habib? Alhamdulillah, Kulu Tamanhina. Eu posso mandar um recadinho em árabe para um amigo lá que está aqui. Pô, a rádio está danada. Quantas línguas você sabe falar, Arthur?
Eu falo inglês, falo espanhol, eu estudo italiano, estudo francês, dá para eu me virar. Eu falo dentro do campo em árabe Bom, e muita coisa em aprendi um pouquinho de russo, fui me virando. Não sou perfeito, mas a gente se vira. depois a gente vai falar sobre isso aí, sobre os intérpretes que ajudaram você, que a gente sabe algumas histórias aí com os intérpretes. Bota o cara em furada, né? Mas Mas a pergunta é sobre os ídolos, o Arthur. então, o que acontece? Eu trabalhei, eles todos aí, Romário, Edmundo e Sávio, foi um trio assim, realmente, como eu trabalhei no Atlético Mineiro com Éder Aleixo, trabalhei com Gilberto Costa, é porque está muito mais lá atrás, essa geração que está te acompanhando aqui, ela não vai saber quem é, mas tinha o Carlos, goleiro de seleção. Sim. Nós tínhamos jogadores de seleção, bastante jogadores de seleção. Toninho Carlos, que tu lembra, jogou no Santos, zagueiro e tal. Então, tinha muita gente boa que trabalhou. Eu trabalhei com ele, filho do Vento, que foi assim, também teve uma projeção muito boa, né, dentro do futebol brasileiro. E fora do país também teve muita gente que o pessoal não vai saber, porque eu trabalhei no Oriente Médio e tal. Mas o que acontece? Tem que ter uma habilidade para você ter uma boa dinâmica de relacionamento. Relacionamento, você precisa cultivar todo dia uma simpatia. Você, por exemplo, um cara que jogou futebol, por exemplo, eu joguei futebol, eu não fui nenhum craque. Tinha uma boa qualidade técnica, canhoto, batia bem na bola, virava bem o jogo e tal. Mas o jogador, quando você chega em determinados clubes, teve um ex-atleta do Palmeiras, que eu não vou falar o nome, porque ele é gente boa e vai ficar chateado. Ele falou assim, quando eu entrei no MAC, né, no MAC aí de São Paulo, quando eu botei o meu uniforme, que eu cheguei no primeiro dia, ele olhou e falou assim, professor, sabe bater na bola? Falei, Sério? ele tinha jogado no Palmeiras, o cara já tinha um nome bom pra caramba, o time era só com um jogador graúdo. Aí eu falei, não, eu não bato, eu toco, quem bate machuca. E aí você tem que ter uma leveza para responder, já para no primeiro instante não criar uma Sim. antipatia. E eles saem, você é obrigado às vezes a tirar. Quando eu estava no Botafogo, eu tive que tirar um atleta que tinha vindo do São Paulo, que eu já não me recordo o nome dele, ele tinha até uma boa qualidade. Eu tive que tirá-lo com 37 minutos do primeiro tempo, uma questão tática. Ele saiu, aí eu chamei ele aqui no canto. Assim que ele saiu, eu peguei ele na área técnica e falei assim: meu irmão, me desculpe, eu sei que. Olha só, me desculpe, eu sei que você está certo. Eu não gostaria de ter saído com 37, mas eu preciso que você me ajude. Deixa que a declaração quem vai dar sou eu. O problema não é com você, o problema é a questão tática, não é você. Você não é o problema. E aí eu consegui, com um jogador a menos no segundo tempo, ainda empatar com o Internacional em 2-2. Então você tem que ter habilidade. Depois eu dei uma declaração, não, eu tirei, não era por ele, ele é um atleta de muita qualidade, mas é difícil, porque o cara sai dali, ele sai dando bico. No outro dia eu estava vendo aí, tem atletas, o Gabigol mesmo saiu no outro dia cuspindo marimbondo, como dizia o nosso querido Apolinho. Então é habilidade. Romário, nunca me deu problema, nunca foi um cara tranquilo. Edmundo era uma bomba correndo para lá e para cá, todo mundo sabe, o apelido do cara é animal, mas nosso relacionamento é ótimo até hoje. Então, tem que saber administrar, né? Bom, já que a gente colocou a transmissão da Rádio Futebol aí ao vivo, agora você vai aguentar aí, ó. Nova Viçosa. A Messias está dizendo aqui, o que é melhor, grama sintética ou grama natural, Arthur? Olha, essa pergunta é boa. Messias de Nova Viçosa, Bahia, cara. Ô, Baianinho, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Grama sintética, no meu conceito, ela atrapalha demais. Eu vou te dizer por quê. Economicamente, para o clube ou para o estádio, é bom, porque você faz uma manutenção, molha, não é uma coisa tão cara como é o caso de uma grama natural. Mas quais são os problemas que acontecem? Primeiro, o atleta freia e arranca toda hora. Ele muda de direção. Então, olha aqui, ó, o joelho dele fica fazendo isso aqui o tempo todo. Ó. É como se fosse, né, o amortecedor amortecendo ali em cima da articulação toda hora. E tem a coifa, quem tem carro sabe o que eu estou falando. Tem essa mecânica toda aqui, tem as ponteiras que elas que seguram todos os traumas que o carro passa no buraco e bate ali. E o futebol é igual. O nosso corpo é parecido. Então, quando ele arranca, freia, a região pubiana que fica abaixo do abdômen, ela sofre muito. A lombar, L4, L5, ela sofre. O joelho, você tem que girar para a esquerda, girar para a direita. Então, ainda mais quando você joga no meio campo, você tem que girar em cima de 360 graus toda hora, que uma hora está para lá, outra hora está para cá, para a direita, para a esquerda. Então,
A grama sintética, você tem um atleta de R$ 1 milhão que você paga ele por mês, mas esse atleta fica com uma propensão muito grande de ter lesões. Porém, você tem que ter um protocolo de treinamento, como deve ter no Palmeiras, no Atlético Paranaense. Eles têm que ter um protocolo para que eles possam educar. Eu perguntei lá no Atlético Paranaense, que eu trabalhei lá, depois é que no ano seguinte colocaram a grama sintética. Eles falaram, não, a gente só treina uma vez por semana na grama sintética. Por que será? Porque machuca. E muita lesão de posterior. E ainda mais quando está molhada, a bola anda muito rápido. Então você é obrigado a acelerar muito, entendeu? Então eu acho que é muito prejudicial. Já visto que o campeonato inglês não tem grama sintética. Deve ser interessante. Por que, que lá não tem? Por que lá não tem? Ó, o Godoy chegou, o Cerro do Rodrigues, o Paulo Barbosa, o JPX, Roberto Gonzalez falou de novo, Carlos, que vi por aí, o Júlio, Maguila, Pietro, Carini, chegando uma galera boa aqui também na Rádio Futebol. O Pedro é de Araçatuba, interior de São Paulo, diz que é fã do Arthur Bernardes. A pergunta dele é o seguinte, o Arthur, antes os jogadores saíam com 26, 30 anos, hoje sai com 15, 16. É interessante a pergunta, viu, o Arthur, porque é a grande verdade, né? A gente vê uns meninos saindo aí. Aliás, a gente podia falar também nesse bloquinho aqui sobre o Endrick, né? A situação que ele está vivendo lá. O que está acontecendo com esse menino? Por que não estão deixando ele jogar? Bom, primeiro, vamos falar dos 15 anos. O que acontece? Existe um processo de 10, 11, 12. Cada ano você sobe uma mutação. A morfologia prova isso. Morfologicamente, você vai criando mais hormônios, você entra na pré-puberdade, depois vem a parte da puberdade, depois vem a adolescência junto, e você vira o homem ou a mulher. O que acontece nesses períodos aqui? Há uma transformação hormonal muito grande. Você começa a ter muito excesso de energia e você começa a ter muita informação no futebol. O que o pessoal está fazendo? Está dando um personal trainer para cada garoto desse. E como o garoto tem talento, o pai quer investir nele. Aí ele bota dinheiro, traz um personal. Quando o pai não tem dinheiro, ele fica pedindo algum empresário para se chegar e abre a porta para os empresários. Eu não sou contra empresário, porque se você não tiver empresário, você não trabalha. Isso aí é sine qua non. Não trabalha. Então, eu penso que é muito cedo quando a gente pega esse produto e passa e repassa ele para a Europa. Por que é muito cedo? Porque nós sempre criamos nossos talentos, como o Palmeiras está fazendo agora. Criou um campo natural de terra batida para que se volte a jogar o futebol de várzea. E eu falei numa gravação, não tem muito tempo, eu falei que os CTs, daqui a pouco, todos eles vão ter um gramado, vão ter uma área de pelada, vamos dizer assim, da várzea. Por quê? Porque é dali que sai o talento. E só que você não pode transportar esse talento muito rapidamente para lá, porque quando ele começa a maturar intelectualmente a ideia de jogo da nossa cultura, que sempre foi fenomenal, haja visto os grandes craques que nós tivemos, começando pelo Pelé, você começa a se adaptar a uma nova realidade de Europa. Então, isso, para mim, é um prejuízo absurdo. Você pode ver, a nossa seleção brasileira jogou com a Venezuela ontem, quanto foi? 1-1. Quando que você ia empatar com a Venezuela 15, 20 anos atrás? Era difícil, não menosprezando a Venezuela, mas hoje você não tem Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Zé Roberto, tanto talento. Hoje a gente pensa 2, 3 vezes para arrumar um talento. As laterais, não temos laterais, é difícil. Mudou muito. Verdade. O J de Quixeramobim, Ceará, o Carlos Rodrigues de Fortaleza, aqui pela Rádio Futebol, o Lico de Vitória, Espírito Santo, o Nunes de Palmas, Tocantins, o Brito de Caldas Novas, o Murilo de Birigui, o Davi de Souza, o Jefinho está na Constelação em São Paulo, o Beto de Arujá. A pergunta é do Felipe de Cacoal. Cacoal fica onde, Zé? No Rio Grande do Sul, né? A história do Gabigol, gente do céu. Quem está perdendo mais nessa história aí, Arthur? Olha, o Gabigol, eu vou fazer uma análise, tentar ser mais breve possível. O Gabigol, quando não foi para a Copa do Mundo com o Tite, dali para cá, aconteceu uma queda vertiginosa. E aí veio, se eu não estou equivocado, o Sampaoli.
Sim, Eu creio que foi o São Paulo. Quando o São Paulo passou a metodologia, e dizem, eu não posso afirmar, porque eu não estou dentro do Nino Urubu para saber, dizem que ele mal dava buenos dias para alguém, não se preocupava nem em dar bom dia em português. Então, ele chegava, dava o treino, pegava suas coisas e ia embora. Eu não sei. Se isso for verdade, eu acho que aqui abriu ainda mais uma distância com o Gabigol. Por quê? Eu me lembro que quando eu estava em 97 para 98, chegando dos Emirados, eu encontro com o Romário, lá na fisioterapia do Filé. Lembra do Filé? Que trabalha hoje no Fluminense, que cuidou do sei quem Ronaldo. é, sei quem é. Aí lá a gente conversando, o Romário chorou. Por que chorou? Porque ele foi retirado da seleção por uma lesão de panturrilha. Ele falou, pô, professor, eu estou bom, eu vou jogar, você vai ver que eu estou bom e tal. Enfim, você tem que pegar e conhecer exatamente o que acontece com os atletas. Então, a gente não pode pegar e sair dando tiro sem saber o que está acontecendo lá do outro lado. Então, você tem que pegar o Gabigol, eu pegaria o Gabigol, Gabi, o que está acontecendo com você? Você mostrar que você é um cara fraterno, um comandante com autoridade, mas sem você querer passar por cima de ídolos, porque não esquece que treinador não vai passar por cima de ídolo. Ídolo é ídolo, não tem jeito. Então, eu acho que faltou tato, e aí, logo depois que o São Paulo, sem resultado, sai, torcida pedindo a saída dele, vem o Tite, e a coisa já vem refletida lá da Copa do Mundo, acabou que ele se machucou uma, duas, aí teve o evento lá do doping, que não era doping, que ele não teve o cuidado de lidar com os médicos. Tudo isso aqui criou uma imagem, ele se afastando e o Tome e o Pedro fazendo gol. E Tome e o Pedro fazendo gol. Aí o que aconteceu? Ele murchou. E aí agora ele vem de novo, reacende a vela dele, vai lá, faz 2 gols na final, bota o título no bolso do Flamengo contra um grande clube que é o Atlético Mineiro. E aí, na hora que ele. Bom, agora eu cheguei de novo. Aí ele mandou uma bomba no meio da transmissão, aí a diretoria endoidou. É, Entendeu? Então, a habilidade. chegou aqui, esse meio na marca. Ex-jogador de futebol de salão, campeão, várias vezes, jogou na Itália. Um abraço, Cimei, obrigado aí pelo carinho da audiência. Mais ouvintes que estão curtindo não só aqui pelo Instagram, mas também pela Rádio Futebol, e está sendo transmitido simultaneamente. O Raul de Palmital, o Avelino de Nova Odessa, o Jacinto de Gravataí, Santa Catarina, o Zé Rian da Feira de Santana, na Bahia, o Erval de Frutal, o Peixoto de Descalvado, interior de São Paulo, o Gabriel de Curitiba, o Celcinho Barretos, opa, terra lá do Peão de Boiadeiro, o Beto de Floripa. A pergunta é do Carmine. Carmine está em Paraty, Rio de Janeiro. Pergunta do Carmine é sobre a SAF. Você, como treinador, como é que vê essa história da SAF, Arthur? Olha, a SAF é um negócio assim que está caminhando. O Brasil, para trazer um capital estrangeiro, por exemplo, vamos calcular, o dólar hoje está 5,40. Vamos botar 6. Você trazer 5 milhões de reais para cá, é praticamente US$ 1 milhão. Se o cara tem uma capacidade de investimento ou faz um pool de algumas empresas e traz esse dinheiro para cá, nós estamos fazendo investimento num local que é um diamante. Aqui está cheio de diamante, ouro, né? Bauxita, cheio de coisa interessante, que eu não entendo muito de pedras preciosas, bauxita não é, mas eu sei que tem ferro, tem nióbio. Então, ou seja, o futebol brasileiro é mais ou menos isso. Nós temos na nossa raiz, por isso nós estamos falando também da base, jogadores promissores. Então, o que os caras pensam? Bom, lá eu vou fazer um investimento X e vou conseguir 3 vezes, 4 vezes mais do que eu estou investindo. Só que tem que entender da cultura brasileira como é que funciona isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com a Argentina, é totalmente diferente. Então, para isso aqui dar certo, primeiro precisa de tempo, segundo precisa de pessoas com habilidade para entender como é que é a cabeça de um americano dentro do Brasil. E o nosso querido John Textor conseguiu. Obrigado aí pelo alguém que está falando aí, obrigado aí, participação é nossa. Então o John Textor veio e já nos 2 primeiros anos ele já foi tateando, ele com experiência de ter 3 clubes no exterior, ele conseguiu hoje chegar muito perto do título, ele está muito próximo, mas ainda falta um degrau a mais, e o Atlético Mineiro não vai deixar passar de qualquer maneira, vai brigar muito por esse momento. Então,
eu acho que a SAF ainda é algo que está nascendo no Brasil. Precisa de mais uns anos. O Bahia trouxe o Manchester City, né? É uma SAF. Eu acho que está caminhando para nós termos um futebol mais profissionalizado. Eu só queria abrir um parênteses com relação a isso. A história dos 7 estrangeiros, dos 9 estrangeiros dentro do Brasil, para mim, é que me deixa um pouco preocupado. Nós estamos fechando a porta para basicamente 5 brasileiros. E nós temos muito talento. Então, a gente está trazendo atletas para cá. Esses atletas se sobressaem porque a nossa qualidade é boa. Evidentemente, quando você vai na pelada, já você vai tirar o paro ímpar, você vai escolher o melhor ou o pior primeiro. Melhor. Né? O Melhor. Romário, aí tu, opa, Romário. Não, né? Coitado do Amaral, é gente boa, é bom pra caramba, mas lá no meio campo. Então os caras começam a escolher os melhores e jogam ali Tavarino, enfim, todos esses atletas de boa qualidade encaixam num time que já é uma seleção, que é o caso de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. A tendência é que o negócio voe. Aí você pega esse produto, vende para a Europa, uma fatura lá em cima e você fez um grande negócio. Então, a abertura para novos estrangeiros facilitou muito para o business, mas para os brasileiros, eu acho que está um pouquinho fora do contexto. Aliás, a gente pode falar depois sobre isso, a quantidade de estrangeiros jogando, sendo treinador. Jamil de Lages, o Netinho está em Lusiana, a Ingrid, torcedora do Flamengo, mora em Morros, no Maranhão, o Orlando de Natal. Você viu? A gente passou de quanto aí já? 1 milhão? 1.250.000 internautas na Rádio Futebol, a gente está transmitindo simultaneamente. Em Alterosa, Minas Gerais, está o Felipe, em Jandaia do Sul está o João. O João quer saber o seguinte: o João mora em Jandaia, é torcedor do Santos, tá? Ele quer saber do Neymar. Neymar vai comprar o Santos? Que conversa é essa, Arthur? Pois rapaz, teve um bate-papo aí, o pai do Neymar, né? Comentando que ele ofereceria um dinheiro computo e traria o Neymar e fatalmente traria mais alguns atletas para poder fazer do Santos aquela marca que ela merece, né? Que o Santos, afinal de contas, o Rei jogou ali. E o próprio Neymar, que é um espetáculo de jogador, por mais problema que ele tenha lá de lesão, para mim o Neymar, nos últimos tempos, não tem ninguém igual, não chega nem perto. Para mim, melhor jogador do mundo. Hoje, perguntar para mim, quem é o melhor jogador do mundo? Neymar. É mesmo? Eu não, eu não. Então, ele sabe, o Neymar hoje é um cara bilionário. O contrato que ele fez agora no Oriente Médio, na Arábia Saudita, ele fez com a família real. E os caras têm muito dinheiro. Eu trabalhei lá em Riad 3 temporadas, sei o que é aquilo. E hoje, a Arábia Saudita, eu vou até abrir uma janelinha para falar, a Arábia Saudita está fazendo um investimento numa nova cidade em Riad, que vai ser, de acordo com os engenheiros, vai ser superior a Dubai. Ou seja, Ó, ele tem tudo que ele pode. Então, por que ele levou tantos jogadores importantes como como o Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim, todos esses atletas renomados, que ainda estão ali com alguma capacidade física para jogar, ele levou para lá. Então, eu vejo assim que o investimento do Neymar é muito em cima disso. Ele já está pensando que ele já está caminhando para o final da carreira, e o pai dele, como é um businessman, ele já está começando a caminhar com essa ideia de investir, reinvestir o dinheiro em uma área que ela é promissora, né? E o Santos é um tremendo num clube. Eu acho que está certo, o caminho é esse. Mas eu acho que ele ainda não vem para o Santos, não. Acho que ele ainda quer tentar mais alguma coisa diferente. Arthur, quando você falou aí dos Emirados Árabes, que os caras têm muita grana levando o jogador, não é a mesma coisa que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Não se fala muito, né? Investimento grande lá, mas não se fala muito ou eu estou muito desinformado? Não. É interessante essa colocação. Tem uma pergunta depois de um leitor, de um internauta. Você dá uma olhada aí sobre o negócio de lateral, meia. Não sei se você consegue pegar aí. Depois eu vou responder isso, se você me permitir. Sei, claro. Tamo junto. Com relação aos Estados Unidos, eu tenho um amigo que mora na América já há quase 30 anos. Ele fala comigo quase todos os dias. Eles falam o seguinte: professor, os caras aqui é só business. Os caras querem fazer negócio. A América é o país do negócio. E eu acho que eu não vejo nenhum outro país com tanta prosperidade com relação a negócio, que tem China, Coreia, Rússia, tal. Tem muito país aí que está prosperando nisso. Mas nesse aspecto, os Estados Unidos está muito
à frente, a melhor economia do mundo. Então, o americano não olha para o futebol masculino. Agora deu até uma melhorada, né? Lembra que levaram o Pelé para lá? Por quê? Porque a ótica já era essa, querer melhorar. Mas desde o Pelé para cá, cresceu muito pouco. Agora nós vamos ter a Copa do Mundo lá, né? Certo? Lá no Aquele, México. aquele Cosmo lá do Pelé não existe mais, né? Eu saiba, não. Eu Não, né? não vejo cosmos. Mas é interessante isso que você está me perguntando, porque o negócio de futebol, o americano não consegue olhar com esse olhar que nós temos, que o europeu tem, entendeu? Por quê? Porque a paixão deles é o futebol americano, é o beisebol e outras coisas, Hollywood, tem outros entretenimentos que são rentáveis. O basquetebol, realmente, a NBA é um negócio fantástico, então eles gostariam de fazer o futebol como a NBA, mas é um pouco diferente, né? O negócio de futebol é realmente até pipoca ganha, pipoqueiro ganha dinheiro. Então você vê como é que é bom, né? Agora, já tem um amigo perguntando aqui sobre o que explica a escassez do 10 dos laterais. Será que é por conta dos modelos de jogo? Eu não tenho a menor dúvida. Eu comento muito sobre isso. Posso abrir um parênteses aqui, já, sobre isso? Pode, obrigado ao Jota que fez a pergunta aí. Então, eu penso o seguinte, tá vendo? Tem uma camisa 10 ali atrás, ó, da seleção brasileira. Quem é que vestiu? Quem é que foi o maior 10 do mundo? Aquele cara todo do Pelé. Então, eu sei que eu sempre gravo algumas coisas aqui, às vezes eu faço uma gravação num campinho, a gente tem até explicar que há uma certa dificuldade, às vezes, que eu tenho que pedir alguém para me ajudar. Eu não tenho uma equipe trabalhando comigo, porque se tivesse, a gente ia dar umas aulas de futebol para você, mas muito em breve nós vamos conseguir fazer isso. E o 10, o 8, o 9, o 11 é uma extinção. Por quê? Porque não tem lateral. O meio-campo, quando está jogando, que tem lateral passando para jogar, não vê o Gerson, ele pum, abastece o lateral. Aí o outro volante abastece o lateral direito. Então você abre o jogo, no caso, pelos corredores laterais, para você abrir o meio. Então, a verdade é a seguinte, que se nós, por exemplo, o Rafinha estava jogando lá na ponta direita do Barcelona. Onde é que o Rafinha está jogando hoje? No meio. Ontem ele pegou a bola, ele tinha que bater o pênalti. Ele está num momento bom, era ele o cara do pênalti. Poderia sair de lá com 3 pontos. Então, o 10, o 8, são os mentores da armação. Quer ver? Tem um jogador no Corinthians, que é o Garro. Olha o Garro jogando. O Garro é aquele meia antigo. Por que a gente não pode continuar fazendo aquele meia antigo, fazendo a produção da parte técnica, a engenharia, a telemetria do passe curto, médio, longo? A gente aprende o seguinte, dá um passe curto, chama os caras para perto, depois você dá um longo para abrir mais a defesa. Então, a riqueza de detalhe que existe na cabeça de um 8 e um 10, você não pode deixar de continuar abastecendo. Por isso que eu sou contra o garoto sair daqui com 15 anos. Quando ele começa a entender o que é 8, 10, e geralmente quem está dando aula para o 8 e 10 é quem ainda não chutou bola. E quem não chuta a bola não pode dar aula de futebol. É só isso. Desculpa aí eu estender um pouco. Ah, tá tudo certo. Ó, temos ouvintes de Alfenas, a nossa transmissão aqui do Instagram também na Rádio Futebol, aplicativo do Brasil. Você gosta de futebol? Navega lá, radiofutebol.com.br. O Pedro Luiz de Lucélia, interior de São Paulo, o Odair de Palmas, o Valmir de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Aliás, o Valmir está querendo saber sobre a história dos estrangeiros, treinadores. Você, como treinador, dá para falar sobre isso, Arthur? Dos treinadores que estão aí, portugueses e tal? Dá sim, com o maior prazer. Bom, primeiro, eu fui estrangeiro durante muitos anos. Trabalhei em 4 continentes, para quem não conhece o meu trabalho. Evidentemente que o Brasil, a minha luz, né, como está aqui, ó, ela foi apagando, apagando, aí o Brasil passou, e acho que eu lembro. Isso é ruim, porque nós estamos lá fora propagando uma cultura que a gente tem de 5 estrelas no peito, que não foi à toa, e nós estamos propagando isso, como tem vários treinadores que saem e são bem-sucedidos. Marcos Paquetá, que está por aí, andou no Marrocos aí fazendo sucesso, em vários outros países, Arábia Saudita, o Oswaldo Oliveira saiu para o Japão. Eu não vou mencionar, não, mas o que acontece? Quando a gente vai para fora, nós estamos, entre aspas, tomando o lugar de alguém, certo? Certo. Mas a nossa qualificação, ela sempre foi ratificada com títulos. Então, não há como discutir. Dificilmente sai um treinador do Brasil sem ter título para trabalhar
em grandes centros. O que é grande centro? Europa, muito difícil. Quem você lembra que trabalhou na Europa? Filipão, o Parreira no Valência muito rapidamente, o Lazzaroni na Itália, já começa a me preocupar. Lá atrás teve um senhor aqui que trabalhou no Vasco, esqueci o nome dele, que trabalhou lá também, que foi um sucesso. Então você não tem muito Paulo Tuori, então tem poucos brasileiros lá. Então eles sempre lá dizem o quê? Que aqui o que é bom são os atletas. E aí nós, treinadores, demos uma brecha, né, com relação à nossa literatura. Nós não fizemos nada para que propagássemos a nossa capacidade de criatividade, que é o que nós temos de melhor. E aí o que aconteceu? Criaram na Universidade do Porto, em Portugal, obviamente, uns protocolos, né? Esses protocolos, essa forma de trabalhar, ela vem se ramificando, e aí empresários com interesse em trazer os portugueses por causa do idioma vieram trazendo eles para cá. Aí o Jorge Jesus foi bem sucedido, aí o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, bem sucedido, e assim vai. O Arthur Jorge, bem sucedido agora, e assim os brasileiros vão ficando de fora do mercado. E aí vem mais 9 estrangeiros, e você cada dia mais vai sucumbindo e os nossos talentos desaparecendo, seja como treinador, seja como preparador físico, porque quando eles vêm, eles não vêm sozinhos, eles vêm com uma galera, com 4, 5. E aí você ocupa o lugar de todo mundo e predomina a forma de pensar dos portugueses, dos latinos. Eu não sou contra, mas eu acho que tem que haver um certo controle nisso, porque a gente faz o curso da CBF, ali atrás, tem a licença e não tem emprego. É meio complicado. Interessante, viu? Eu não tinha pensado nesse assunto. Obrigado aí, o Fra Souza, que mandou um alô para a gente aqui. O Flynn07, professor Arthur, vocês concordam da SAF serão laboratórios para a seleção de craques para um comércio internacional? Obrigado, o Flynn. O Flynn deve ser 7. Você coloca aí o Flynn de que lugar que você é. Deixa o nome da sua cidade também para a gente saber. Então, eu penso que ele falou aí que realmente as nossas safras elas estão sendo destruídas antes de amadurecer. Não é destruída, estão transferindo. Por quê? Porque o pensamento é só em ganhar um dinheiro rápido. Por quê? Porque o futebol não é microciclo, não é macrociclo. Eu ganho hoje, porque se eu não ganhar hoje, amanhã eu já não estou mais aqui. Então o outro vai ganhar no meu lugar. Então eu tenho que fazer o negócio acontecer agora. É igual comer a banana verde. Ela vai, engole e tal, meio indigesto, mas não deu problema nenhum. Então a gente não pode trabalhar com futebol, e a gente sempre teve a plasticidade como uma prioridade na nossa cultura, né, que propagou o Brasil através do Pelé, do futebol Garrincha, Santos, Cruzeiro, Botafogo. São marcas importantes que a gente não pode pegar e apagar simplesmente porque a gente está com pressa de ganhar dinheiro. Mas como o mundo ele é muito, né, é muito fogoso para dinheiro, né, e não tem paciência, então acontece essas coisas, maneira de pensar. O Carlinhos Rodrigues, inclusive, o Carlinhos aqui que está vendo a gente, ouvindo pela Rádio Futebol, ele é proprietário de uma Ferrari que transmite só jogos do Japão. A pergunta é, disse que você foi para a Coreia, como foi a dificuldade de enfrentar os clubes japoneses lá? Tem essa realidade? Antes dessa resposta aqui, tem uma galera lá de Quintila que está assistindo o programa. Mandar um abraço para a rapaziada. Tinha um clube chamado 11 Rubro lá, rapaz, só tinha craque. Era realmente primeiro quadro, segundo quadro, só tinha cara bom de bola, porque hoje jogaria fácil em qualquer time grande no Brasil. Um abraço para todos aí. Então, com relação à pergunta da Coreia, olha, Coreia e Japão, culturalmente, não bate muito bem, não, entendeu? E sempre que cruza, é uma briga boa. Uma briga tipo o Brasil e a Argentina, Arthur, não? Eu ia falar agora. Então, eu não tive embate com os japoneses, porque minha equipe não era uma equipe ainda de primeira, de ponta, como é um Flamengo, Atlético, Fluminense. Era um time aqui com um portezinho um pouquinho abaixo desse, né? Mas era um time que foi se transformando numa grande equipe através de muito trabalho. E aí a gente conseguiu doutrinar, criar uma ideia de jogo, um sistema bem diferente de trabalho, que foi copiado por muitos coreanos, haja vista que o próprio treinador da Tailândia pediu, me ligou,
pedindo para ele ir lá falar comigo, que ele queria conhecer como é que era a maneira de jogar, que eu jogava num 4-4-2. Ele falava, pô, é impressionante como muda todo mundo de posição, eu não consigo fazer isso. Como é que você faz isso? Eu falei, opa, é segredo. Então a gente não pode pegar também e abrir toda a caixinha, não, senão depois você fica lá no final da fila. É Mas a verdade. pergunta O Carlos, depois você fala aí, Carlos Rodrigues, como é que chama a sua rádio aí? Ele só transmite jogos do Japão, de madrugada pra gente aqui, achei legal. O Flynn é de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Opa, meu garoto, obrigado. Ô, Arthur, a gente tava falando aí sobre a Coreia, aí, o Carlos até. Como é que era trabalhar com tradutores nessa época que você esteve fora do Brasil aí? Você não manjava a língua no momento, né? Você foi aprendendo ou já chegou já preparadão para isso? Como é que é? assim, a época da Coreia já foi 2008. 2008 eu já tinha uma bagagem no exterior desde 97. Eu já estava 96 para 97 quando eu saí do Flamengo, um pouquinho depois eu saí. Perdão, aí eu fui me preparando. Já estava estudando um pouquinho de inglês, o meu espanhol já era fluente porque eu aprendi, eu joguei na América Central, eu morava com um argentino, só um parênteses sobre o idioma. E ali eu, convivendo com ele, eu tinha uma namorada também local, e ali eu aprendi a falar muito rapidamente, porque é muito parecido, né? A questão só de você saber fazer a entonação e tal. E aí eu aprendi, bom e tal. Já com relação à Coreia, primeira coisa que eu aprendi, o que eu vou precisar de palavra-chave, que eu não posso ficar dependendo do intérprete. Rápido, volta rápido, acelera, vira o jogo. Aí eu falei, pô, mas como é que fala vira o jogo em coreano? O cara, Panderô. Eu falei, Panderô, mas falando assim agora é mole. Aí eu, pô, Panderô, vou lembrar de pandeiro. Eu lembrava de pandeiro, tá na hora do jogo. Eu ia falar para ele, manda virar, vira. Quando ele falar Panderô, já acabou o jogo. E os caras percebiam. Então eu tinha que acelerar. Então eu fui pegando as palavras-chave, fui montando um vocabulário futebolístico, porque é uma maneira de você poder se adaptar rápido, ele já olha e identificar a tua voz, porque o ouvido dele tem que aprender. Eu não uso apito, nunca usei apito. Eu tenho apito na mão, mas não uso, porque ele tem que se habituar com a minha voz. Quando eu falar, Erja, Erja, ele assim, volta, volta, ele já sabe. Erja seria, volta rápido. É minha voz, eu falo, manda voltar rápido. Aí o intérprete, volta rápido, pô, aí não vai. Pô, mas esse cara gol cair, eu tomei o gol porque o intérprete é lento, tem uma voz ruim, entendeu? Então é um negócio assim, cheio de peculiaridades, que não parece não, mas o efeito lá dentro, ele... E treinar, né? Estou treinando no campo, aí eu estava trabalhando no Brasil, aí eu falei pro cara assim, gente, vamos trabalhar virada de bola, tá? Tá 1, 2 aqui, falou, vira, mas não vai falar vira em português, não, vamos criar. Aí foi quando eu criei o Panderô lá na Coreia. Aí eu falei, rapaziada, parou. Aí todo mundo parou, ninguém se mexe. Aí todo mundo queria concentrar os jogadores. Eles concentraram, falei, pandeiro. Aí toquei um sambinha, tic-tem, tic-tem, tic-tem. Eu falei, não ri não. Quando eu falar aqui, vira! Aí alguém vai ter que do teu time falar pandeiro. Aí o cara, aí começou o jogo, toca aqui, toca ali, eles vão se distraindo, daqui a pouco eu, vira! Aí o cara, é pandeiro, é pandeiro. Não é Muito bom. Mas assim, é um negócio curioso, que quem está aí, o nosso internauta, não sabe o que acontece, mas o treinamento vai educando o ouvido, aí entra a parte de neurociência, que a gente fala sobre isso, neurotransmissores, para que você possa fazer as execuções, então a voz, e às vezes eu dava um treinamento mudo, quem fala nada durante 10 minutos, e quem falasse pagava a flexão, batia a palma, pagava a flexão, assobiava, pagava a flexão. Por quê? No final do jogo, quando o cara já está cansado, é a hora que ele cai um pouco no comportamento emocional dele, ele relaxa. E quando o treino está lá meio-dia, já 11 horas da manhã, que o sol está forte, eu deixo eles bem apertados e crio esse treinamento aqui, e todo mundo fica esperto. Eu dou um wake-up call no cérebro dele, acorda, vai ficar todo mundo em silêncio, dá um nervoso, a gente começa a acelerar, aí melhora a performance. Olha, tá vendo? Isso aqui, quando chegar no final do jogo, você está preparado para fazer isso. Aí os caras, gostam e vai embora. Interessante. O Carlinhos está dizendo lá que Rádio Mirai, inclusive vai transmitir às 2 da madrugada hoje o Yata contra o Yokohama Marinos pelo campeonato japonês. Pô, legal, Carlos. Belo trabalho, tenho ouvido, bom narrador. Mais perguntas vindo aqui de Brasília. Língua Hangul, coreano, é complicado, está dizendo aqui o Claudinho, é verdade.
Ó, a pergunta que veio aqui de internauta já pela Rádio Futebol, o Valdir está em Maceió. Você viu a quantidade de internautas que acompanham a Rádio Futebol, Arthur? É um negócio impressionante, cara. A gente passou de 1 milhão, chegou a 1.400.000 aí, dá o número certinho. 1.453 internautas na Rádio Futebol. Ó, o Tiago de Matipó, Minas. O Pedro é de Porto Alegre. A pergunta do Pedro é sobre futebol de base, Arthur. O que é futebol de base para nós brasileiros lá fora? Como é que é? Faz um comparativo para a gente. O futebol de base, primeiro que o Brasil é muito respeitado com a nossa base. Mas ela hoje, ela perdeu um pouco dessa hegemonia. Por quê? Porque estamos querendo fazer. O Klopp falou um negócio perfeito. O Jürgen Klopp, o alemão que estava no Liverpool e voltou agora para casa. Ele disse o seguinte: o treinador brasileiro não precisa imitar treinador nenhum. Eles são criativos. Ele tinha que vir dar uma palestra aqui para todo mundo começar a entender que nós temos a criatividade como um fator principal, tanto como atleta, tanto como treinadores, porque a característica, a mixagem da raça brasileira, nós temos turcos, libaneses, sírios, franceses, italianos, alemães, croatas, nós temos todas as raças inseridas dentro do país. No sul é um tipo de alemão, vai para o Nordeste, já tem mescla com baiano, com africano, perdão, e vai assim. Quando você for olhar, você tem muito descendente de holandês lá na Bahia. Eu trabalhei no Bahia, tem muita gente lá que você fala, pô, não, a Bahia é mais africano. Não, é mesclado pra caramba. Então a gente sabe que essa dinâmica, essa forma eclética que nós temos de criar é baseado num DNA totalmente diferente da maioria dos povos, porque se você for, dificilmente você vê tanta mixagem como é o Brasil. O Brasil é muito grande, tem muitas portas de entrada. Então isso tudo fez com que nós tivéssemos o DNA da criatividade. Olha, eu jogo voleibol, joguei voleibol federado, joguei futebol profissional, eu fiz um monte de coisa que só a história do DNA que me ajudou. Não é que eu seja um gênio, mas assim como eu vi o Zico, eu vi o Júnior, comentarista, jogando voleibol muito bem. Edinho joga voleibol bem pra caramba. Edinho, zagueiro que foi do Fluminense da seleção, joga voleibol, joga futebol, joga futevôlei. Então, é essa maneira que nós temos de ser, ela facilita muito e nós somos bem respeitados. Só por isso que eu estou preocupado. A gente não pode deixar de continuar sendo tendo esse perfil que nós temos de criar tantas situações, não só no futebol, mas em todas as áreas. Na nossa cultura, a gente é muito criativo. Então, eu acho que o mundo inteiro sabe respeitar isso, mas a gente tem que impor um pouco mais a nossa qualidade técnica pelo mundo afora. Verdade, Arthur. A gente está com 54 minutos de conversa aqui, a gente vai até 60 minutos. Acho que depois você pode colocar alguma coisa que você queira. A gente tem ouvido muito, o Arthur, não sei se agora disso, porque até estava conversando com o Capitão Hidalgo, que é o nosso comentarista aqui dia desses, sobre antes não tinha tanta gente trabalhando num clube. Hoje você vê a relação, a quantidade. O diretor técnico é benéfico ou não ter um diretor técnico, Arthur? Como é que você vê isso como treinador? Olha, a posição do diretor técnico, muita gente ainda não sabe qual é. E poucos diretores técnicos existem no mercado. Mas o que é ser um diretor técnico? Aí eles falam, não, é um diretor técnico CEO. O que significa isso aqui? No meu conceito, diretor técnico deve ser uma pessoa que tenha conhecimento de campo, tenha conhecimento da parte de preparação física, tenha conhecimento de fisiologia, tenha conhecimento de neurociência. Eu não estou falando porque são áreas que eu tenho um certo domínio. Mas eu digo por quê? Porque no momento que você tiver que tomar uma decisão para tirar alguém da tua comissão técnica por incompetência, se você não souber aquela matéria, pelo menos uns 30% para poder discutir o assunto, você vai ficar com uma pessoa ali que está atrapalhando uma cadeia de negócios, que é o futebol, uma cadeia de negócios, porque você não tem competência para saber se ele está fazendo certo ou errado. Você tem que conhecer de fisioterapia, você tem que entender de nutrição, você tem que pesquisar, tem que estudar. Eu gosto de física quântica, que são matérias que elas estão totalmente inseridas no nosso dia a dia.
Você tem que falar de biologia com o atleta, falar assim, meu filho, se você não dormir bem, você vai afetar toda a tua biomecânica, tuas articulações, tua musculatura vai cansar, porque quando o processo de restabelecer toda a tua energia é no momento que você dorme. A ação da gravidade trabalha no teu corpo, você relaxa. Agora, se você dorme mal, você vem para o treino, uma hora você vai ter lesão. E as lesões muitas vezes acontecem porque dorme mal, porque come errado, bebe muito, toma cerveja, toma não sei o quê. Então, o atleta hoje ele tem que ser monitorado dia e noite. Se você não tiver conhecimento de todas essas áreas para poder dar uma explanação e ainda mostrar para ele que você foi um profissional dentro do campo e bem sucedido, que é importante, porque os caras cobram muito. Se você só pode falar se for bem sucedido. Se você não for bem sucedido, você não pode falar, entendeu? Então, você tem que ter essas marcas, esses diplomas, entre aspas, para que você possa trabalhar num Flamengo, num Corinthians, num Fluminense. E não existe. Não existe. Raramente você encontra alguém que tem uma qualificação total como essa que eu acabei de mencionar para você. É um buraco que tem que ser preenchido. Obrigado ao Paulo da Laranjeira aí, dizendo aí sobre o assunto que estão tocando aqui. O Arthur, tem treinador, como jogador, a gente tem visto aí, tem jogador de Série A e Série B. Treinador também tem, né, Arthur? Eu acho que tem, né? Porque, veja bem, é interessante essa pergunta, sabe por quê? Primeiro, parece que a gente está julgando aqui que eu sou o melhor e o outro lá não é. Não é isso, não. É porque a experiência, pois é isso que eu quero dizer. Eu bato 60 e poucos anos, o cara fala assim, ih, já está velho. Aí o cara fala, mas por que está velho? Não, mas essa idade, ele sabe por quê? Porque ele compara com o estado físico dele e o tom do pai dele e ele acha que você está igual. Pelo contrário, o cérebro da gente, cognitivamente, as células nervosas, elas começam a se regenerar a partir dos 70 anos. Elas se regeneram. Então, você tem que ter, logicamente, uma boa saúde alimentar, você tem que ter uma saúde espiritual, você tem que ter uma série de coisas ligadas à saúde, nutrição, que eu falei agora há pouco. Então, um bom sono, paz. Eu tenho conflito em casa, dentro de casa, briga com a mulher, briga com o filho. Você pode ter a saúde que for, uma hora vai dar errado. Então, o que eu penso é o seguinte, e o primeiro ponto para ser um treinador é você descobrir quem é que pode ser uma referência para você. Hoje nós temos muitos. Na época eu tinha Jair Pereira, tinha Parreira e Tele Santana. Três caras que olhavam totalmente diferente um do outro. O Jair, muito prático, embora professor de educação física. O Parreira, sem a qualidade de ex-atleta, mas com inteligência para saber administrar determinadas situações que aconteciam no dia a dia. E o Tele Santana, que eu era muito próximo dele também, era um outro tipo. O Tele, todo mundo é teimoso, ele tinha convicção. Ser convicto e ser teimoso são coisas diferentes. E aconteceu um fato, rapidamente, que eu sei que está acabando. O professor Carlos Alberto Lanceta, um dos maiores profissionais de educação física do Brasil, do atletismo e também do futebol, trabalhou muito com o Tele. E o Tele, quando ele teve o problema de saúde, ele pediu para o Lanceta vir no apartamento dele aqui na Avenida Atlântica, que o filho dele levou ele lá. Ele falou assim, olha, eu estou na cama e tal, mas eu queria te pedir perdão, te pedir desculpa. Pô, mas por que, seu Tele? Não, porque você dizia para mim que eu precisava fazer um trabalho de musculação para os atletas e eu não atendia. E depois, vários, Moraci, vários outros trabalhando comigo foram falando a mesma coisa. Depois que eu vi que aquilo aconteceu, meu time ainda melhorou mais. Eu queria te pedir desculpa pela minha insistência. Ou seja, e teimosia são coisas que andam muito juntas. Então é importante você ter bastante conhecimento para não mesclar as coisas. 30 segundos. Eu não tenho visto, confesso para você que eu navego aqui, eu não sei se fazem isso ou não, mas dos treinadores que estão atuando e estão desempregados, fazendo outra atividade, ninguém mostra treinamento como você faz, na esteira. Eu vejo sempre a sua preparação física. Você se preocupa com a saúde até hoje, né, Arthur? Eu treino bastante. Eu entro 6h15 na academia, eu faço trabalho aeróbico de 40 minutos, às vezes eu faço aceleração com 3 estações com aceleração. Dá mais ou menos 1h40, 1h50 de treinamento com interrupção mínima, porque são 160, 170 batimentos durante uma boa etapa. Então, quando eu mostro só um pedacinho, mas aquilo ali eu faço quase que na sala toda. São mais ou menos 14 máquinas dando sprint de 50 metros, quase que 40, 50 vezes, em cima de uma cama elástica, para não ter muito impacto no joelho e no quadril. Você participou dia desse da transmissão da Rádio Futebol,
falando sobre a quantidade de contusões que estão acontecendo no futebol, né? Um negócio impressionante, né, Arthur? Olha, eu acho assim, sabe, Jarbas, esse é um assunto assim muito delicado. Eu já comentei sobre o meu protocolo. Eu criei o meu protocolo. E todo mundo hoje tem coisas parecidas. Todo mundo treina muito parecido. No mundo inteiro. Só que tem detalhes, por exemplo, se você treina 30 metros, vou fazer uma pergunta para o nosso internauta. Você acha que o Usain Bolt, ele treinava tiro de 30, tiro de 40, tiro de 50? Ou ele treinava o de 100? Se a competição dele, a participação dele é no tiro de 100, ele tem que treinar para 100 metros. Às vezes até passar um pouco. E o Brasil, e todos os protocolos que criaram agora, você treina para jogar numa velocidade muito alta, mas ele esquece que na hora você tem que sprintar 40, 50, 60 metros, quase que 14 quilômetros. Então não há glicogênio, que é a gasolina do teu músculo, do teu corpo, é o glicogênio, não há glicogênio que aguente. Então vai lá na reserva e você dá um sprint no momento em que você está perto de fazer um gol, como foi o caso do Pedro no Flamengo, quando ele teve uma lesão de posterior. Ele sprintou, quando a gente chegou ali perto, ele sentiu e não fez o gol. Por quê? Porque ele passou do limite de glicogênio que ele tinha para oferecer. Ou seja, se você quer, dei até um exemplo, se você quer fazer uma viagem daqui a São Paulo a 200 por hora, mas a tua capacidade de gasolina é só para 30 litros, fatalmente você vai ter que parar, senão não vai conseguir. O jogo é assim, o futebol é assim, está trabalhando muito, muita velocidade, muita intensidade em uma hora, mas que na hora do jogo você precisa de 2 horas e 10 de intensidade total. Por isso que trocam 5. Aí eu não sou muito favorável a isso, não. Eu acho que tem que mudar os protocolos, tem que trazer a areia para dentro do trabalho. A areia fofa, que se tem alguém aí que já trabalhou comigo, sabe que eu trabalho muito forte na areia, mas o índice de lesão é quase que zero. Interessante. Arthur, eu estou com 42 anos narrando futebol. A minha rádio está desde 2008 no ar. Eu fiz algumas alterações aí nas transmissões tradicionais, tirei o repórter da transmissão para colocar o ouvinte. O meu comentarista fala bem menos que o comentarista normal das transmissões que tinham. Eu uso inteligência artificial. Eu dei uma mudada muito nessa história, saí do estádio, vim para o home office. Você, como treinador, você teria vontade de mudar alguma regra no futebol, acrescentar alguma coisa, Arthur? Olha, Está já, parado para pensar eu nisso? nunca pensei muito nisso, não, mas eu tenho uma coisa aqui que eu acho que esses milímetros do impedimento, esses milímetros, eu acho que tinha que pensar um pouco, porque você imagina, você que é narrador, você narra com a certeza de que é um golaço. Você narra com entusiasmo. Na hora, por causa de uma unha, você não dá o gol. Teria que ter um procedimento. Logicamente que a tecnologia ela é fundamental, mas eu não sei se foi o João Avelange, alguém falou que o dia que colocasse o VAR no futebol, o futebol ia ficar chato. E isso é uma coisa que eu acho que deveria repensar, porque, ok, quando você tem alguma dúvida e tal, o cara te chama lá, você resolve, foi pênalti, não foi e tal, expulsou, não vi. Tem coisas que o árbitro hoje vê e ele deixa para o VAR resolver. É. Eu acho. Então, essa é uma coisa que tinha que observar. Né? O comportamento profissional da arbitragem tinha que ser um pouco mais rigoroso, eu acho que tinha que ser. Mas eu gostaria que ele fosse um pouquinho maior, como era antigamente. Aí eu ia dizer assim, pô, mas por quê? Hoje nós estamos jogando 14, 15 quilômetros por jogo, dependendo do atleta. Pô, 14, 15 quilômetros por jogo é um número expressivo. Pô, Entrou uma ligação aí, entrou uma ligação, por isso cortou seu áudio, isso? foi a minha esposa, eu estou cortando ela aqui. Ela sabe que eu estou numa live, ela esqueceu, eu acho. Então, o que acontece? É porque é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quando pinta alguma coisa assim, a gente fica preocupado. Mas está tudo bem. Ah, é verdade. Então, Você quer parar? Tudo bem? não, vamos embora. Ela deve ter percebido. Então, o que acontece? Quando se você ampliar um pouquinho o campo, deixa ele rápido como está, você vai ter que mudar a forma de jogar. Veja bem, você lembra da laranja mecânica? Jogava todo mundo juntinho, aproximado. E hoje tem de jogar aproximado. Por quê? Porque o campo diminuiu e está tendo muito contato e a velocidade é muito grande. Você lembra de uma lesão que o Bruno Henrique teve quando ele disparou e o cara chegou lá, deu um pequeno toque nele, ele rompeu o joelho dele, ficou 1 ano parado? Você pode ver que isso tudo acontece por quê? Porque se você diminui o campo, aumenta o contato. E se aumenta a velocidade, fatalmente um corpo se deslocando, um corpo com 80 quilos se deslocando a
14 quilômetros por hora, a 15 por hora, a 20 por hora, no momento do contato, fatalmente vai dar um prejuízo. E você investe muito alto num atleta, paga 30 milhões por um atleta desse, e você, por uma questão de entretenimento, você acaba criando lesões em atletas que só vão jogar. No final do ano, o cara jogou 20 partidas, poderia ter jogado 50. Por quê? Porque houveram lesões, porque houveram... Tudo isso teria que ser bem repensado. Eu acho que se aumentar um pouquinho o tamanho do campo, e para mim, no meu conceito, ia ficar mais bonito, ia dar para dar uns driblezinhos a mais, ia ter o 1 para 1 com mais qualidade, o jogo ia ficar mais belo, porque a preparação física subiu, ia ter que correr um pouquinho mais, e a estratégia ia ter que ser melhorada, agrupar mais a equipe para que diminuísse o esforço. Essa é a minha maneira, essa é a minha maneira de pensar. Ô, Arthur, no teu tempo, até um pouco antes disso, o treinador batia no peito, tirava o jogador do time, cancelava até contrato. Hoje em dia mudou muito, né? O treinador não pode mais bater de frente com o jogador, porque o empresário vai querer tirar o cara, porque perde dinheiro. Mudou muito, né, Arthur? Olha, isso é um negócio muito sério. Sabe por quê? Porque, primeiro, que todo mundo entende futebol. Entende mesmo. O internauta hoje ele olha, entra aqui e tal. Antigamente não tinha nada disso. E assim mesmo, você via Geraldo Maracanã, porque é a nossa referência aqui no Rio é Maracanã, o Geraldino e Arquibaldo, como dizia o nosso saudoso Apolinho, o cara ficava ali xingando, jogando troço na cabeça do outro. Todo mundo acaba aprendendo, porque é uma cultura que está inserida no nosso sangue. Então, veja bem, eu penso que nós temos um problema de educação muito sério. Eu acho que aqui está o princípio de tudo. Nós tínhamos que investir muito na educação para que o nosso povo tivesse um pouco mais de compreensão por várias coisas que acontecem. Eu vou até fugir um pouco do que a gente estava falando. O que aconteceu em Atlético Mineiro e Flamengo? Os caras invadiram o campo. Nós não temos uma educação suficiente para deixar aquilo aberto, porque o dia que esses mares entrar 50 dentro do campo, vai ser um horror. Você imagina, o cara chegar ali, o Gabigol faz assim, ó, faz aquele cumprimento dele para a torcida do Atlético. Pô, os caras pulam ali, dá um coice no cara, acaba com a vida do cara. Então, eu acho que todos esses aspectos tem que pensar muito no business. E outra coisa, o pessoal que vende atleta, que trabalha com empresa, eu acho que tem que fazer também dar uma repensada, porque tem muita gente que está no meio que não tem qualificação para estar como empresário. Ele não é nem empresário, às vezes ele faz uma conexão com o Jarbas, que tem contato no Corinthians, aí o Jarbas, pô, tudo bem, então você traz para mim que eu coloco no Corinthians, aí já é uma parceria. Então, esses aqui são os que estão escolhendo. Aí, às vezes, ele escolhe errado. Eu tenho um filho que joga muito, mas como eu não dei dinheiro para o cara, ele não vai botar o cara na mão do Jarbas. Então, tem muita coisa errada. E isso acontece. Todo mundo, ninguém fala nada. Mas que acontece, acontece. Então, a gente que tem um olhar didático-pedagógico, isso é sonho. Você fica de fora porque você não serve para o sistema, entendeu? É difícil. Você falou da educação. É triste quando você vê um jogador chamado a atenção da arbitragem, o árbitro vira de costas para ele. O garotinho que estuda, quer fazer isso na escola com o professor também, né, Arthur? É que você tem razão. Começa lá atrás, lá no começo. Não é só em casa, também em casa, mas na escola também não é chamado a atenção. E o VAR, essa semana eu estava lá no jogo, acho que do Atlético do Flamengo, um jogador do Flamengo, o juiz virou de costas, ele mandou o cara a favas. O garotinho que vê isso, pô, aprende, cara. Eu ensinei para minhas duas filhas, para a Carol e para a Marília, não faz careta atrás. A pessoa que virou de costa não viu, mas alguém vai ver. E no caso do futebol, o VAR tem que chamar atenção. Ó, o jogador virou aí, ele falou alguma coisa para você aí, né? Olha, a tua observação está compatível com uma pergunta que fizeram aqui. Arthur, você acha que se o Vini Júnior jogasse com você, você ia ter muito aborrecimento com ele? Não ia, não. Não ia, não. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Primeira coisa, senta aqui comigo. Eu vou mostrar para eles uma ótica da arquibancada. Quem que um cara da arquibancada olha para você? Como é que ele te vê? Você já parou para pensar nisso? Você tem que pensar o seguinte: quando você se mexe lá, o cara vai pegar, o filho dele vai querer fazer igual a você. Agora, se você ficar fazendo gesto obsceno, falando palavrão, ele fatalmente vai buscar um outro ídolo e você vai perder o teu merchandising com as pessoas. A torcida daqui a pouco não está nem aí para você. Basta você jogar mal. A qualquer momento que você estiver jogando mal, vão te tirar do cenário. E você falou do Hendrick, eu não te dei uma resposta porque desviei o assunto. Verdade, verdade. O Hendrick, quando eu estava aqui no Palmeiras, primeiro que eu
sempre falo que canhoto é temperamental, eu sou canhoto. Posso falar para você. Canhoto pensa rápido, temperamental, tem habilidade fina, mas é personalidade muito forte, se aborrece rápido. Graças a Deus, esse lado aqui eu não tenho, eu estou bem tranquilo. Mas se você pegar, ó, vários atletas aí que você lembra, Rivelino, pavio curto, Branco, pavio curto, Gerson, pavio curto, os de hoje. Aí pega o Neto, pavio curto. Vai pegando a Éder, pavio curto. Pega um monte de canhoto, pavio Maradona, pavio curto. É melhor. Aí, essa é uma avaliação que eu faço há muito tempo. Então, o que acontece? Quando você está com o Vini Júnior, eu chego assim, Vini, voltando ao raciocínio aqui do internauta, amigo, você vai jogar. Ah, mas tem que tirar. Não. Quanto você ganha por mês? 2 milhões de euros por mês. Você acha que eu vou te tirar? Não, meu amigo. Você tem que melhorar. Você carrega nas tuas costas uma mala repleta de problema e repleta de solução. Agora, se você souber desafiar o impossível, caso Romário desafiava o impossível. Ele não treinava, ele trabalhou comigo, ele treinava pouco, mas treinava pouco bem. Agora, quando chegava para dar um sprint de 40, 50 metros, ninguém pegava. Ele dava o tiro e ia, e fazia o gol. Então, ele era frio. Mas essas características o Vini não tem. Pode ver quando ele chega na cara do goleiro, ele tem dificuldade para tirar do goleiro. Seria que ele tem que fazer. Falei, Vini, você está brigando com a arbitragem, você está se preocupando com a arquibancada e você teve 3 oportunidades de fazer o gol e você perdeu por quê? Porque esse tempo que você está brigando com a arbitragem, o teu cérebro está começando a funcionar, está visando mais o árbitro. Quando a bola chega em você, você se perde. Haja vista que ontem, depois do pênalti, ele caiu de produção. Ele perdeu o pênalti por quê? Ele bate pensando, eu tenho que fazer, eu não fiz gol ainda na seleção, na eliminatória. Bateu no meio do gol. O cara com a qualidade que ele tem não pode bater ali. Então, essa ordem tem que vir do treinador. Não estou acusando o Dorival, mas o Dorival, se eu tenho, ó, batedor, primeiro batedor, é o Rafinha. Definido, Rafinha, bate você. Não, mas o Vini bate o Rafinha. E ponto. Ah, o segundo batedor, Vini Júnior. Terceiro, fulano, deixa determinado. Isso facilita até para o atleta. Fala assim, pô, não, o cara tem personalidade. Agora, se você, não, resolve lá dentro, vai perder. Então, o Vini Júnior não me daria problema, porque a folha de pagar, a folha salarial dele é muito alta. Eu ia deixar ele sempre exposto. Ó, meu filho, você está se expondo demais. Aí vou pegar, ó, filmei ele ontem. Aí ele falou um palavrão lá para o juiz. Olha aqui o que você falou. Quem vê isso aqui, você acha quantos milhões de pessoas viram você falando isso aqui? Todo mundo fez a leitura labial. Pô, você não pode fazer isso, você custa caro, cara. Você é um dos caras mais caros do mundo. Olha quem é você. Vamos virar essa página, vamos pegar a moeda e virar ao contrário. Eu acho que eu trabalharia com ele nesse sentido, e eu tenho assim a impressão, como era o caso do Jobson, que eu lancei o Jobson no futebol, o Jobson estava encostado lá em Brasília, eu levei ele para a Coreia, ninguém sabia quem era, nem eu, com 20 anos. E o Jobson nasceu ali comigo, aí veio para o Botafogo e eu disse, ó, pode apostar que em pouco tempo ele está fora do futebol, porque se ele não mudou lá comigo, mudou comigo lá. Mas dentro do Brasil, aí o que deu? Não andou. É isso. Arthur, um tempo atrás, não sei se existia isso, estou vendo agora, né? Os jogadores parece que antes eram blindados, ninguém chegava perto, ou telefonava. Esse negócio de apostas aí, Arthur, o que está acontecendo com o jogador? É falta de dinheiro que ele acaba ouvindo? O que o goleiro do Corinthians fez esses dias, na hora de atrasar a bola, errou, parece que foi proposital, cara. O que está acontecendo, Arthur? Como é que você vê, analisa isso? Olha, Jaber, esse é o assunto talvez o mais delicado de todos. Esse é um assunto sensível demais, porque mexe com coisas assim, mexe com personalidades, mexe com dinheiro, mexe com família, mexe com polícia, tem muita coisa envolvida nisso. Então, é um assunto que tem que ser abordado com muita sutileza, porque eu não consigo acreditar que um atleta que tem um salário X mais Y, e mesmo que não tenha, ele deixe levar por um momento desse de que parece que ninguém vai perceber. Todo mundo sabe, hoje o mundo virou um Big Brother. Todo câmera para tudo quanto é lado.
Então, você pode desistir dessa ideia. Esse é um tema que o próprio treinador tem que expor no momento de uma preleção. Hoje nós vamos... Não dá tempo para treinar só 1 hora, não, já. Mas tem muito assunto para treinar o atleta, para orientar. Às vezes um amigo, poxa, toma um cartão amarelo lá, cara, eu vou jogar aqui, eu vou ganhar um dinheirinho. Então faz o seguinte, eu te dou o dinheirinho, mas não fica me pedindo isso não. Então, esse tipo de relacionamento, se ele acontece, esse tipo de conduta, se ela acontece, e está todo mundo começando... Quando a Polícia Federal entra, é porque alguma coisa aconteceu. Os órgãos federais eles não entram numa situação dessa se não tiver alguma fumacinha. Porque quando eles apresentam que tem algo, é porque eles já constataram durante várias vezes, várias situações, que, coincidentemente, começa todo mundo a olhar em que minuto que ele toma o cartão, não sei o quê. E você, como treinador, como é que você age numa situação dessa? Bota o cara para jogar ou não? É uma situação complicada. Uma vez eu estava num clube no interior de São Paulo, aí ligaram para mim, Arthur, você já não está fora da competição, não dá para disputar a classificação. Dá para a gente ajudar a gente aí? Eu falei, fala comigo sobre esse assunto, não. Eu não quero nem saber disso, tá bom? Um abraço. Não sei nem quem foi, não quis nem saber. Por quê? Às vezes é alguém do meu lado testando se eu sou um cara É honesto. verdade. É muito cuidado, você tem que ter caráter, tem que ter um caráter definido. Bem ou mal, certo ou errado, eu vou seguir a minha linha, que é essa aqui que Deus me ensina quando eu leio a Bíblia. Então, esse aqui, para mim, é o recado que eu posso dar. Não deixa a sua imagem deplorar no final da sua carreira ou no início da sua carreira, porque o prejuízo é muito grande. E muita gente vai olhar, aí, você amanhã... Olha, eu falei um negócio outro dia, já, vou até me alongar um pouquinho. Eu falo o seguinte, você está batendo um papo hoje com um jogador e tal, não sei o quê, aí você cria um ambiente ruim dentro daquele clube ali. Às vezes, um cara daquele que você criou um ambiente ruim, ele termina a carreira dele, um próprio atleta, ele vira prefeito de uma cidade lá de Valência, lá não sei de onde. Aí amanhã depois você está duro, porque o dinheiro acaba, você não tem uma profissão porque você não se preparou, aí você vai lembrar daquele cara que você foi desaforado, que hoje é prefeito, que pode te dar um cargo lá para te ajudar. Então você tem que pensar no seguinte, não é o hoje, não. O plantio começa hoje, vai semeando, até você colher, a colheita é longa. E várias safras vão acontecendo, né? Então eu acho que isso aí serve para todo mundo que está ouvindo aí, está assistindo o nosso programa, para saber o seguinte, o que você plantar, você colhe, né? Então hoje, graças a Deus, eu dentro do futebol, eu nunca deslizei com nada, graças a Deus. Sempre, mas também isso causa um prejuízo, porque muita gente, não fala com ele não, porque ele não vai botar aquele cara para jogar não, porque ele pensa diferente. Então, muitas vezes você também sofre uma pressão e às vezes você é sacado por causa disso, né? Isso acontece muito. É difícil. Entendi. Desses treinadores que estão aí, o Renato Gaúcho, por exemplo, eu tenho ouvido aqui o Alex Bagé, que sempre é o nosso setorista lá de Porto Alegre, aqui no Boletim da Bola, fala muito que o Renato ele ajuda na contratação, ele peita o presidente se precisar. É um cara que vai além de ser treinador. Hoje está muito em moda isso aí, o Arthur. O treinador tem que ser mais completo, é isso? O treinador, veja bem, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, se me der o poder para escolher atleta, eu escolho, mas eu não devo escolher só de uma pessoa. Porque vai dizer o quê? Ele está levando algum dinheiro ali, porque se eu estou escolhendo o treinador, o jogador só do Jarbas. Jarbas, olha só, você está precisando de um lateral esquerdo. Bom, o que você tem? Eu tenho fulano, beltrano e ciclano. Deixa eu ver. Aí eu pego material, trago para a diretoria. Então, hoje é o analista de desempenho, hoje é o analista de desempenho que pesquisa. Para depois, esse cara é bom, pode trazer, o custo dele é esse, tem um cara para trabalhar nisso. Então, a responsabilidade do treinador ela tem que ir. Por isso que eu falo do diretor técnico. Não, amigo, você vai até aqui. Por quê? Porque se depois você é mandado embora, esse cara vai ficar aqui gastando um dinheiro nosso e não rende e foi um dinheiro jogado na rua. Então, eu penso que o treinador tem que ter autonomia, sim, mas tem que ter alguns limites, que é dali para frente, é o diretor técnico quem é que vai... Não, eu pedi o treinador pediu a contratação do Jarbas, porque
ele é bom nisso, nisso, nisso. Eu tenho qualificação técnica como diretor técnico para dizer que o Jarbas é bom. E não foi por negócio só. Ah, eu quero fazer um bom negócio. Tá bom, você quer fazer um bom negócio, faça. Mas traz uma matéria-prima boa para que a gente possa ser campeão. Gente, lembra de um atleta canhoto do Peñarol, número 10, que falta bem, Hernandes, uma coisa assim, o canhotinho, ele estava no Fluminense, ele passou ali, nem viu, e o cara é bom pra caramba, alguma coisa aconteceu. Então, eu não estou falando que houve má vontade com o atleta, de repente não era o momento, o Fernando Diniz não gostou do futebol dele para aquilo que ele queria, tinha o Ganso, pode ter sido isso também. Mas todos esses aspectos que você está colocando é um assunto bastante sensível e muito importante para que o nosso internauta tenha bastante conhecimento da experiência que nós temos nesse aspecto aí. Acho muito interessante. Obrigado pela oportunidade. Opa, ó, Lucas de Extrema, Minas Gerais, Otávio de Itapetininga, o Murilo de Ibiritá, Fortaleza, o Douglas, o Célio está em Humaitá, em Alagoinhas, interior do Pernambuco, está o Joca, abraço Joca, sempre ouvinte na Rádio Futebol, no interior de Minas, em Contagem, está o Celso, aliás a pergunta de Cascavel, do André, pergunta para o Arthur Jarbas, tempo de contrato, 1 ano, 4 anos, 3 anos, o que influencia isso, Arthur? Como é que você entende? Você pediu um lateral, bom pra caramba, contrataram, mas fizeram um contrato de 2 anos ou de 1 ano. O que influencia nisso, Arthur? Isso é uma pergunta interessante, porque tem muita gente que entra na zona de conforto. Às vezes, não, ele não me usa, vou esperar ele cair para eu começar a jogar. Tem isso. É contra o treinador. Então, eu tenho a impressão seguinte, o técnico de futebol, ele tem que ser muito bem preparado em todos os sentidos. E ele não pode ter só preferência você tem, mas você tem que entender o seguinte, aquele que não joga, às vezes é esse que tem um contrato de 3 anos. Aí ele fala assim, que se dane, pô. Aí ele entra num jogo. Ele está insatisfeito, ele chuta para fora, dá o passe errado. E às vezes o cara não percebe, ele está na bronca. O cara, chutou aqui, não passou pertinho da trave. Ele calculou lá, porque ele treina para isso. Ele podia ter batido mais para dentro. Então, às vezes, ele cria um contra-ataque, às vezes vai bater um pênalti e erra. Como é que você vai saber se foi de propósito ou não? Então, por isso que eu falo, o técnico de futebol, ele tem que estudar de manhã, de tarde, de noite, pesquisar, saber qual é o grupo que tem na sua mão e prestar muita atenção e ser muito atento a quem não joga. Porque você pode ver, o Flamengo tem um grupo de 35 atletas, todos eles com nível de seleção, vamos dizer assim. Mas jogam quantos? 18, 20, 21, 23, 24. Tem uns 8 ali que não aparecem, você nem fala, mas estão lá. Esses 8 aqui, você como treinador, por exemplo, vou jogar no Maracanã às 21h30, um jogo de TV. De manhã tem treino para quem não está no jogo. O que eu faço? Eu vou lá no treino. Eu posso ir para a concentração, que eu estou cansado, é muita viagem. De jeito nenhum. Eu vou levantar cedo, vou ser o primeiro a chegar lá no Ninho do Urubu e estou lá. A rapaziada chegou, eu vou dar o treino. Eu. Não, o auxiliar dá treino. Não, senhor, sou eu. Ele tem que ver que eu estou me importando com ele. Se ele tem alguma coisa na cabeça dele para fazer de maldade, ele vai ter que responder lá em cima, que aqui eu estou aqui para te ajudar. Eu vim aqui para conferir. Fulano, vamos repetir que teu treino está errado. Melhora a tua batida na bola, domina e vira e bate. Eu vou lá e fico com ele. Terminou, eu fiz o meu papel. Teve uma ocasião, posso contar um fato aqui engraçado? À vontade, opa. Eu estava pensando que a transmissão ia cair com 1 hora, nós estamos com 1h24, está muito bom. Olha a quantidade de pessoas. Nós passamos 2 vezes aqui de 1,5 milhão de ouvintes na rádio, cara. O assunto é bom, Arthur. Você é que é bom, e a rapaziada é legal. Essa rádio é sensacional. Então, eu estava numa equipe aqui, que eu não vou falar de onde, senão o pessoal pega e vai dar problema. Aí eu resolvi mudar o goleiro. O goleiro que estava jogando era um goleiro de status assim, de grande. E o outro era alto pra caramba, mas era um cara que tinha vindo do amador e não tinha oportunidade, nunca tinha jogado. Aí eu cheguei para os 2 centrais, que eram jogadores de clube grande, e esse clube é um clube de porte médio. Eu falei, o que vocês acham do goleiro grandão aí? Não, ele tá bem pra caramba, hein, professor?
E o outro estava toda hora, a bola batia na mão dele, ele saía, eu tomava gol bobo, o outro não estava no momento bom. Aí eu falei, eu vou trocar. Aí quando chegou na véspera de um clássico, de um jogo contra um time grande, eu peguei e falei assim, não, eu perguntei para o proprietário do clube, era proprietário. Pô, o que você acha daquele goleiro, hein? Ele falou, olha, professor, não põe não, que ele é horroroso. Ele está aqui de favor, por favor. Eu falei, não, não, eu só estou perguntando. Ah, então tá. Aí ele ficou tranquilo. Aí quando chegou num jogo que era contra um time grande, contra o Fluminense, aí eu peguei, cheguei na hora do almoço, chamei os dois goleiros e falei para o outro, ó, se prepara que eu vou te colocar, hein? Se prepara. E o cara treinando. Aí chegou na hora do almoço, chamei os dois goleiros, falei para o que estava jogando, falei, ó, hoje quem vai jogar é ele. Ah, eu não concordo, não. Eu falei, tudo bem, eu respeito que você não concorda. Você não deve concordar mesmo, não. Mas hoje quem vai jogar é ele. É assim, tá bom? Tá bom, virou as costas, saiu na bronca e fui pro jogo. Quando chega na pré-eleição, que eu estou aqui de frente para você, aí lá atrás de você, entra o dono do clube. E aí o dono do clube, quando entrou, essa galera vai gostar desse papo. Ele olhou para mim e eu falei assim, quando ele entrou lá para sentar lá no final para assistir a pré-eleição, eu falei assim, fulano, você como vai sair jogando, você sabe muito bem que eu estou te dando toda a confiança, que você é um goleiro de qualidade, você é grande, você tem uma potência, força muscular, tem flexibilidade, está muito bem treinado pelo nosso treinador de goleiro aqui, e hoje é seu dia. Quando eu falei isso, o cara lá atrás, não, ele não falava, né? Mas, pelo amor de Deus, não faz isso não. O cara tinha medo. Rapaz, eu fiquei com a vontade de rir, eu falei, fiquei falando, quando terminou a preleção, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? O senhor vai perder esse jogo de 5, 6. E o senhor sabe o que vai acontecer? Eu falei, não, se você quiser me mandar embora agora, não tem problema não, está antes do jogo, dá tempo ainda. Bota alguém aí. Não, isso não, mas espera aí, olha o que o senhor está fazendo. Eu falei, já está feito. Vamos para o jogo. Aí o Fred pega uma bola assim, uma bola longa, o Fred sai na velocidade entre a cabeça de área, assim, o bico da área e a lateral. O Fred saiu e o goleiro foi lá, ele não precisava ir lá, mas ele foi, estava entusiasmado, rapaz. Ele era um escuro grande, de quase 2 metros. Quando o Fred viu aquela máquina vindo, o Fred freou, ele deu um carrinho, que a bola foi parar lá em Madureira. Aí, dali para frente, ele foi o melhor jogador em campo. O Fred ganhou o jogo, foi 2-1 o jogo, 2-1. Nós ainda fizemos 1-0, nós perdemos de 3-1. Ele e o Fred foram os melhores homens em campo. Aí o dono do negócio virou e falou assim: lá no camarote. O professor lá embaixo deve estar dizendo assim, você não entende nada, né? Ele mesmo falou isso. Depois ele me pediu desculpa. Foi legal. Mas você vê, você tem que ter convicção, tem que ter certeza que você está fazendo uma coisa que é benéfica para todo mundo. E dá oportunidade. Interessante, né? Oh, muito legal. O Paulo Laranjeira está aqui agradecendo. Diz que você está dando uma aula para gente. Arthur, o treinador do Corinthians, Ramon Dias, tem uma declaração dia desse aí. Ramon, você está sabendo que tem um cara que está reclamando que quer entrar, o outro está. Não, ele disse o seguinte: quando está reclamando é legal, porque eles têm uma disputa entre eles, nos vestiários. É bom isso, Arthur? Eu achei meio estranho, cara. Como é que você pensa isso? Não, ele é um cara inteligente, ele é safo. Ele jogou bola, ele sabe que às vezes o cara está reclamando porque ele não impõe. Mas ele saiu pela tangente, é um cara já cascudo, por isso que eu estou falando. Se é um cara novo, já entra numa pilha dessa, diz, não, quem é o cara? Eu vou tirar ele mesmo, não vou botar mais não, aí pronto. Aí gera um ambiente ruim e ele sai, o treinador sempre sai. Então, você tem que ter habilidade para lidar com isso, porque o time do Corinthians tem muito jogador interessante, jogador de qualidade, não é um clube grande, é um clube pesado, uma das maiores torcidas do país. Então, a segunda, a terceira, sei lá, você que é grande pra caramba. Então, você tem que saber que quando você entra num Corinthians, é igual entrar no Atlético Mineiro, num Grêmio, no Inter, num Flamengo, num Vasco. Você sabe que, Botafogo, você sabe que tem uma multidão de gente ali. Então, você tem que saber que. E o jogador, sabe, olha, tem um equívoco muito grande. Todo mundo fala, pô, esse jogador é muito burro. Aí, mas o adjetivo não é esse. Ele pode ter uma limitação de inteligência, mas a capacidade do treinamento ela é tão assim absurda hoje. Você não cria inteligência no cara. Você pode criar inteligência emocional. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu devo, não devo. Inteligência emocional, mais ou menos assim. Mas o treinamento em si educa o cara a fazer tudo muito rápido e com precisão. Porque você está coçando o seu rosto aí, você está fazendo assim na barba. Você não fez isso com o pé, você fez com a mão.
Pô, vai fazer isso com o pé, tu não consegue. Todo mundo acha que entende futebol, e não é assim, cara. Tudo com o pé. A única coisa que faz com o pé é futebol, não tem mais nada. Então é muito difícil, não é que nós nascemos com essa habilidade inata, né, que é sem saber por quê, nós temos essa habilidade, principalmente o jogador brasileiro. Então, parece que é muito simples, mas requer uma série de ingredientes para você adquirir conhecimento, inteligência de jogo, ter leitura tática. Está cheio de jogador que está lá no meio do campo, ele dá a bola nele, ele dá um tapa ali, sai correndo, cruza e que se dane, ele só sabe fazer aquilo. Mas tem um cara que é mais intelectual do jogo. Ele pensa, não, se eu der nele ali, vai dar errado, então eu vou dar curtinho. Tem um atleta que ele erra 3 vezes. Eu falo para ele, ó, se você errar a primeira, a segunda, a terceira, na quarta, joga curto. Alguém aparece, porque senão eu vou ter que tirar o cara do jogo. Aí eu treino ele uma semana para chegar com 25 minutos, ele me deu 5 bolas de errado e toma um gol. Não, tem que socorrer o cara. Então, se não houver afinidade do treinador com os atletas, e os atletas não se entenderem, fatalmente um desses aqui, não vou dar bola nesse cara. Então, ó, ele está mal hoje, dá nele, ele vai errar, dá contra-ataque. Daqui a pouco tiram ele. Então, a mecânica do jogo ela é tão inteligente, o futebol é um negócio tão inteligente, sabe, Jarbas, que às vezes eu fico pensando, cara, tem tanta gente que está aí trabalhando com futebol em alto nível e não tem a metade do conhecimento que a gente já adquiriu ao longo dos anos. Eu poderia até estar aqui, como eu estou para fazer minhas mentorias aí, que nosso internauta, se quiser, pode me procurar para saber como é que é isso, como é que é a preparação física, parte psicológica. O tema que você quiser, a gente pode te ajudar a ter uma boa performance. Quem sabe você vir a ser uma das revelações como treinador, preparador físico, seja a cadeira que você quiser, a gente está aqui para ajudar. Fiz um merchandising. Não, tá certo. Aliás, eu ia justamente, no final a gente vai falar sobre isso, Arthur. Se você voltar a treinar um clube aí, se tem uma equipe técnica com você, porque você tem que levar. O treinador nunca vai sozinho para um clube, né, Arthur? Como é que funciona isso? Olha, eu já andei muito sozinho. É mais difícil, porque, por exemplo, eu fui para fora. Para a última vez que fui para a Coreia, em 2014, o cara falou assim: ó, mas você vem sozinho que a comissão está completa. Aí eu falo: não, não vou. Então tá bom, vai entrar outro. Tinham 48 nomes na mesa, da presidente era uma mulher. Olha, Leila. Tinham 48 nomes. Eu vim saber disso depois. Ela falou assim: não, eu escolhi você. Ah, não, mas eu quero levar um comigo. Não, não pode. Está completa a comissão. Aí eu não vou, eu tenho que ir. Por isso que isso dá uma expertise para a gente, dá um tato, habilidade para lidar com as adversidades. Você está falando com um coreano, ele está com o olhinho puxado assim, ele está olhando para você, você conta uma piada, ele nem mexe a cara. Aí você chora, ele continua do mesmo jeito. Não, você não sabe o que está passando no cérebro do cara. Ele levanta e vai embora. Ele vai assim, 안녕하세요, se cumprimenta, 안녕하세요, e vai embora. E você, pô, e aí, agradei ou não? Tu não sabe. Então, amigo, você tem que ter a sutileza para lidar com determinadas coisas, porque aí o cara fica lá em cima, ô Arthur, vai tomar caju, não sabe quantas coisas que a gente passa para chegar. Ó, teve um caso que aconteceu rapidamente, eu estava no mar, que o cara ficou me xingando aqui de cima, e eu treinava pênalti todos os dias, com toda a minha equipe treinava pênalti. Ninguém ia embora se não batesse 2 a 3 pênaltis diariamente. E tome pênalti. Aí fui escolhendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto batedor, Cridense, Bruninho, que jogou no Palmeiras, tem muita gente aí de São Paulo que sabe quem é. E aí, fomos jogar contra o time do Mancini. Estou me alongando muito? Não, vamos embora. Aí eu fui jogar contra o time do Mancini, era do Paulista de Jundiaí. E aí, rapaz, eu tô lá no jogo, aí pênalti para nós. Aí o meu atleta lá, o primeiro, foi, puf, aí o goleiro, pimba, pegou. Aí passou um tempo, tal, e os caras começaram a ficar nervosos, né? Jogo em casa. Aí bateu, segundo, pênalti, puf, bateu, o goleiro pegou de novo. Aí, pô, o que aconteceu? Eu perdi o jogo, jogador desesperado. Aí um cara aqui em cima começou a me xingar, Arthur Bernardes, seu não sei o quê, vai embora para casa, vai ser um carioca, não sei o quê, vai lá. Aí eu me irritei, chamei um oficial de dia. Eu estou contando essa história aqui porque ela é curiosa. Porra. O internauta gosta de ouvir essas coisas. Aí eu chamei o oficial de dia e falei assim, amigo, de acordo com a Constituição, quem me ofende com palavras de baixo calão, eu posso chegar aqui e mandar prender, correto? Correto. Então, ó, você está preso, porque ela estava aqui em cima. Eu, não, professor, eu estou preso, professor. Está preso sim, fica me xingando. Aí você aí do lado, vai também, fica quieto. Aí ficou um silêncio, foram lá, pegaram o cara e levaram. Aí, quando acabou o jogo, entrou ele, um russo grande pra caramba. Se ele me pegasse, ele me esmagava. Aí, professor, você vai me prender mesmo? Eu falei, eu? Você já está preso, rapaz. O que você fez? Aí eu falei, olha a cara dos jogadores aqui, os caras treinam pênalti todo dia.
eu nunca te vi aqui vendo a gente treinar pênalti, a gente treina todo dia, errou. Aí o tenente falou assim, e aí? Eu falei, ó, pode soltar, mas você não volta mais aqui não, né? Aí o cara sumiu. Engraçado pra caramba, mas coisas assim que acontecem. Curiosidade do futebol, é muito interessante. Ô, Arthur, na minha caminhada com tudo que eu faço aqui, eu tenho vários temas, né? O principal deles é saúde mental, né? E tem dono de empresa, porque a gente faz um comparativo, o clube do futebol com uma empresa, o proprietário não quer nem saber se a pessoa chega atrasada porque ela brigou, né? Ah, se dane. O treinador tem essa preocupação com o jogador, né? A saúde mental também do atleta pesa muito, né, Arthur? Olha, eu posso te garantir que hoje é o tema principal para você ter alto rendimento, seja em qualquer profissão, numa empresa. Você tem uma empresa, se você não estiver observando o comportamento dos teus funcionários, do teu gerente, se você dá poder às pessoas e saber que às vezes aquele que é o chefe está falhando em alguma coisa, você tem que buscar saber. Às vezes ele está se separando da esposa. Ele nunca vai chegar, ó, rapaziada, estou me separando da mulher. Nunca vai dizer isso. E o atleta de futebol, muitas vezes, quando eu chego nos clubes, o que eu faço? Olha, eu pego os profissionais que estão comigo e falo, anota aí para mim agora. Fulano, quem é que tem filho aqui de 6 meses? Anota. Quem tem filho de 1 ano, de 2 anos, até 2 anos, você pode ter uma dor de ouvido durante a noite, pode ter um problema na laringite, alguma coisa, a criança passar mal, você tem que ir para a madrugada para a criança, para um SAMU, alguma coisa, sei lá, alguma emergência, e quando você voltar já está quase na hora do treino. E eu tenho que entender isso. Então eu dou esse álibi para os atletas. Aqui eu já estou dizendo para eles que eu confio em você. Então, passa a ter uma relação de amizade, de respeito e de profissionalismo. Teve um caso na Juventus, aí da Moca, que eu adoro São Paulo, sou um carioca que gosta de trabalhar em São Paulo, e eu estava aí, foi muito rápido a minha passagem na Juventus, aí teve um atleta que tinha um comportamento exemplar. Aí um belo dia ele chegou, era até um sábado de manhã, ele chegou dando um bico na porta, chateado, chutou a bola, chuta cone. Eu falei, pô, um rapaz alto, uma educação boa. Aí eu parei e falei assim, vem cá, o que aconteceu com você? Aí ele, não quero saber de nada, não. Aí eu falei, não. Espera aí um pouquinho. Não é assim. Você não quer saber? Não. Eu sou seu treinador, isso aqui é meu escritório, e você não vai chegar aqui fazendo coisa errada. Ou você me fala o que está acontecendo, ou você não vai treinar. E aqui quem manda sou eu. Eu não estou me impondo como seu treinador, eu estou te colocando qual é a real. Aí ele falou, não, professor, eu estou com um problema com a minha família. Eu falei, então senta aqui. Fulano, dá o treino para mim aí. O que aconteceu? Aí ele contou que os pais estavam com problema e tal, estavam se separando, ele estava muito sentido, estava magoado. Eu falei, faz o seguinte, vai na sua casa, pegue o seu pai ou a sua mãe, ou os dois para virem aqui, que eu quero conversar com eles. Fatalmente, eu ia dizer o quê? Os senhores estão acabando com a carreira do seu filho. Os senhores estão acabando de proporcionar ao seu filho um desgosto que, biblicamente, está errado. Não é isso que Deus quer para o seu filho. Não é isso que quer para vocês. Aí eu falei, chama eles aqui. Aí passou no dia seguinte, ele voltou com um sorriso de orelha a orelha. Ó, Os pais ficaram, ele virou normalmente como um grande atleta e foi embora e tocou a vida. Eu já não me lembro nem o nome dele. Eu sei que esse foi um fato que marcou muito a minha vida. Então a gente tem que ter essa expertise, essa habilidade para lidar com gente. Antes dele ser um jogador, ele é uma pessoa. E você tem que conhecer os problemas dele para você não fazer com que esse problema dele venha interferir no nosso trabalho. Interessante. mas aí, Arthur, a gente volta naquele negócio da educação. Eu, de uns tempos para cá, né, graças a Deus, tive uma condição de colocar minhas filhas numa escola particular. Se acontece uma história dessa na escola, não chama lá o seu Jarbas, porque ele tem duas crianças aqui que pagam. Não chama os pais, cara. Né? Você entende, Arthur? Eu trabalhei como repórter ângulo um tempo, eu vi cada situação dentro de uma escola particular que eu ficava de cabelo em pé. Eu sempre estudei em escola estadual, depois, claro, fiz faculdade de jornalismo, mas eu não via na minha época isso. Você tem que chamar teu pai, seu Roque, a dona Cida, vem aqui, ó, falar comigo, ou você fez aí com o jogador do Juventus. Hoje não faz mais isso, Arthur. Tem medo, imagine que eu vou chamar o pai dele, um grande empresário, vem. Acaba com a criança, né? O Jabas, muitas vezes a gente fala o seguinte, toda essa experiência adquirida ao longo dos anos, hoje eu me sinto um cara extremamente bem preparado para estar trabalhando em qualquer lugar. Eu posso não ter a expertise que você tem de mexer numa internet,
mas eu tenho o entendimento que o algoritmo está ouvindo o nosso papo aqui e está registrando coisas importantes para oferecer para o nosso internauta futuramente. Então, isso tudo aqui é tecnologia. Então, eu vou conhecendo cada dia mais. Mas a experiência humana para humano, essa aqui não tem tecnologia que vai fazer ela criar essa simbiose, não. Isso aqui é da pessoa. Ou seja, Deus dá um dom para mim, me deu um dom e deu um dom para você da comunicação e outras coisas mais que você conhece. E o meu dom é ser um treinador, um professor, um profissional com habilidade para poder acertar o máximo que puder, porque eu vivo de número. Meus números são ganhar ou vencer. Senão você está fora. Então eu fui criando dentro do meu DNA, fui mudando meu DNA para a perfeição de todas as matérias que estão linkadas com uma bola. Parte de neurociência, como eu falei antes, matemática, tem muita geometria, o desenho do campo, aqui ó, o desenho do campo é todo geométrico. Tudo que acontece aqui, cada pedacinho desse campo aqui, nosso internauta que está aí olhando, presta atenção, eu sei que está na rádio, na sua rádio, o cara não pode ver, de repente não pode ver, mas está ouvindo, o campo é todo desenho geométrico. Então, isso aqui não foi criado à toa, isso foi criado por uma pessoa muito inteligente. Como é que a bola anda ali, como é que criou tanta afinidade para uma modalidade esportiva que ninguém é igual no mundo. Então, é super interessante tudo isso. E você, como profissional, que chega nessa faixa etária que eu cheguei aqui, que se prepara, hoje eu estou muito melhor preparado do que quando eu tinha meus 38 anos, que eu cheguei no Atlético Mineiro. Então, hoje eu posso contribuir para você, internauta, ter uma performance melhor até na sua própria empresa. Como você pode agir, como você pode sentir que é o seu chefe, como é que ele é, como é que ele funciona, para você ter resultados positivos e, quem sabe, amanhã você ser o chefe. É interessante, né? Arthur, tem mais alguma coisa que você quer falar aí? Hoje ficamos num papo muito legal. Passamos de 2 milhões de ouvintes 2 vezes aqui, 2 ou 3? 3 vezes passamos de 2 milhões de ouvintes. Os internautas que passaram aqui na nossa programação foi muito legal. Muita gente de fora do Brasil também. Unindo aqui os meus seguidores com os seus seguidores aí. Arthur, muito legal o papo, viu, Arthur? Obrigado. Meus seguidores são um pouquinho, né? Eu estou crescendo devagarinho, né? Eu estou fazendo aquele trabalho da formiga, que vai lá, pega uma folhinha. É assim, a gente vai crescendo. Me perguntaram aqui, quantas vezes? 8. 8 vezes sobre o seu programa da internet lá, o Fala Treinador, Arthur. Você vai atualizar? Como é que tá? Ou a gente vai começar a fazer assim. Eu tenho até dado umas dicas para o Arthur para fazer exatamente assim com os companheiros que ele tem, ex-jogadores. É um assunto muito gostoso, Arthur. E o gostoso da internet é a gente não ficar dependendo dos outros. Nós temos um telefone, uma internet boa, dá para se fazer esse assunto, você comandar entrevista com muitas pessoas aí, e eu tenho certeza que você vai fazer a partir de agora, senhor Arthur. Não, o meu objetivo é propagar o nosso trabalho, né? E ajudar também, né? Obviamente que o crescimento vem do aprendizado. Você tem me ensinado muito, há mais de 2 anos que eu venho aprendendo com você muita coisa. E umas pessoas, cada um, às vezes um internauta mesmo, dá uma sugestão. Pô, dá para você gravar um vídeo assim? Eu vou e gravo. Então a gente procura ser atencioso com todo mundo. Às vezes tem alguém que fala: ô, Sérgio Chapelin, pô, que é isso? Não sei o quê. Eu começo a dar risada. Sérgio Chapelin é ótimo. Mas a gente vai levando na brincadeira, mas o objetivo é fazer com que o nosso canal cresça. O podcast, que eu tenho uma paradinha, eu perdi o patrocínio, mas eu tenho conversado com algumas pessoas para que possam fazer, mas eu posso fazer, como você disse, essa experiência do podcast aqui, como nós estamos fazendo hoje, ela é bem frutífera e eu tenho absoluta certeza que você, como já é um cara mais visionário nessa área do que eu, você está me dando as dicas e eu vou aprendendo como um bom aluno. Porque, Arthur, hoje em dia eu tenho observado muito disso. Não adianta você ter um estúdio maravilhoso, os microfones legais, os fones, e não ter conteúdo, cara. Você tem muito conteúdo. Esses novos treinadores que estão aparecendo aí, esses novos professores de educação física, tem que aprender muito com você, Arthur. E eu não sei porquê, vi vários internautas falando aqui, perguntando de não ter um clube de futebol desses grandes aí que não contrata você para voltar a treinar, um time grande. Mas a gente deixa sempre tudo na mão de Deus, né, Arthur? Você é muito fiel a isso, você entende mais do que eu, de que a oportunidade aparece quando a gente começa a mostrar a cara, se dispor a fazer qualquer tipo de trabalho relacionado ao que você faz, né? Claro, a gente até falou sobre a base, né, desses atletas, aonde se acha um jogador. Aliás, Arthur, a pergunta aqui, para a gente fechar aqui esse assunto,
Essas escolinhas de futebol aí, consegue revelar alguém, Arthur? Olha, ô Jarbas, eu vejo o seguinte, que é muito volume e a maneira de selecionar, às vezes, você leva o seu filho, ele joga uma bola redondíssima, quando chega ali ele fica nervoso. Ou então ele bota para jogar 5 minutos e sai. Aí daqui a pouco, não, vai lá de novo. Você vai mais 5 minutos e sai. Vai mais 5, 15. 15 minutos. Em 15 minutos, se ele teve 3 ações e ele errou as 3 ações, ele está fora. Ah, tem que ter uma segunda chance, tem que ter uma terceira chance. Então, a maneira de avaliar também tem que ter bastante conhecimento. Então, por isso que eu estou dizendo, o futebol ele é repleto de detalhes que você, na hora que você entra, você está ferindo suscetibilidade, você está definindo sonhos, você está, de repente, criando uma fantasia em alguém que ela não tem condições de estar ali para ser um grande atleta. Então, os pais também têm que ter muito conhecimento, que muitas vezes os pais depositam naquele filho a esperança da riqueza. É ele que vai sustentar a família com futebol. E não é bem assim. Então, isso são pormenores que muita gente sabe. Evidentemente que os grandes clubes trabalham muito pesquisando isso. Óbvio, né, que isso aqui é uma coisa clara, mas tem que ter habilidade mesmo para você lidar com os professores, com os pais. Por isso que tem que ter um coordenador por cima que tenha a visão genérica de tudo que acontece no comportamento de pai, avô, tio, que são pessoas que estão dependendo daquele resultado ali, que demora, às vezes, 5 anos, 6 anos, 8 anos, e às vezes, quando ele chega com 19, eles não querem mais jogar futebol, porque pressionaram muito na idade que ele estava de aprendizado. Pressionou muito, o garoto já está com 20 anos, louco para se ver livre daquilo. Aí ele perdeu tempo, não foi muito bem na escola, perde a capacidade de interesse pelo futebol. Aí um amigo dele vira o Neymar, ele é meu amigo, mas ele está lá embaixo, lá numa situação ruim, enquanto o outro está lá no sucesso. Então, esse tipo de comportamento, quem está trabalhando com a base tem que ter um feeling muito grande. E antes de terminar, eu queria mandar um abraço para os caras aqui, lá de Quintino, que jogavam comigo, pelado, Chico, Té, Ofrim que entrou aí, você falou dele. É uma rapaziada boa, os caras bons de bola, os caras são torcedores absurdos. Um é Fluminense, outro é Flamengo. E uma rapaziada legal que sempre me pede para dar um alô. Eu estou mandando um beijo para todos aí. E te agradecer, né, Jarbas, pela oportunidade. Eu que agradeço. O Branda, jogador não se faz só dentro de campo, grande verdade, né, Arthur? Então, ele falou aí, olha só, isso é um ponto importante para caramba. Você cria o talento, ele tem o talento, beleza. Mas isso hoje não é suficiente. Ele tem que ter outros ingredientes. Eu estava conversando com um amigo, ele é um diretor assim, um pouco distante. Esse diretor do Vila Real, eu falo com ele, aí eu, quer falar alguma coisa? Não, não. Aí eu, vamos um amigo, encerrar daqui a pouco. um amigo meu que mora ali ao lado de Valência, eles passaram por aquela enchente ali, que morreram mais de 200 pessoas, e eu estava falando com ele sobre isso. Aí eu gravei um vídeo. Você vê como é que é a necessidade da internet, como você está sendo muito feliz no que você está fazendo. Eu te parabenizo e todos os internautas que estão te acompanhando e que também possam me acompanhar. Eu mandei um vídeo gravado em espanhol para ele, deu uma repercussão absurda lá na Espanha. Por quê? Porque é o tratamento. E quem viu aqui em Porto Alegre recentemente, aconteceu uma coisa extremamente parecida. Então a gente fica triste porque acontece, porque somos todos hermanos, como dizem os espanhóis, né? E eu, conversando com ele, ele ficou esse cara tão sensibilizado, que foi uma mensagem de 1 minuto e meio, mas com um conteúdo sentimental e de agradecimento por Deus ainda mantê-los com saúde, porque a situação é difícil. Está chegando Navidad, que é o Natal, mas que eles têm que ter força, porque a vida continua, e nós estamos aqui em oração para que todos fiquem muito bem. É isso. Foi muito bom esse papo lá em Valência. Muito bom, Arthur. Obrigado mais uma vez. Vamos voltar esse papo aí com outros assuntos interessantes aí, tá bom, Arthur? Se quiser, estou à sua disposição, meu Um amigo. abraço. Tudo de bom, Arthur? Deus abençoe. Tchau. Obrigado, rapaziada. Tchau. Um abraço.